Fala pessoal, eu sou o Pedro Pérez, preceptor da Clínica Médica da EPM Unifesp. Dando seguimento aí ao nosso bloco de especialidades, estou aqui com o Dr. Matheus Prata, cardiologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais emergências cardiológicas e urgências cardiológicas e o que o clínico precisa conhecer para fazer o manejo inicial adequado dessas situações que muitas vezes são situações muito graves. O Matheus, então, ele fez clínica na EPM Unifesp, depois ele fez cardiologia no Instituto Dante Pazenese e ele terminou agora o Fellow de Emergências Cardiovasculares no Dante também. Então, ninguém melhor do que ele para conversar com a gente sobre isso. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Pedro. Legal. Bom, dor torácica. Como vocês devem ter lido aí no nosso texto, dor torácica pode ser 1000 coisas, inclusive dor coronariana. Nesse momento, a gente entender a propedêutica vai nos ajudar, né? Um paciente que chega para mim e diz que está com dor no peito. O que eu preciso pensar nesse paciente e quais são as medidas iniciais que são obrigatórias para todo paciente com dor torácica no pronto-socorro? Perfeito, Pedro. Primeiro a gente vai tentar identificar se essa dor torácica ela pode ser cardíaca ou não, pensando no fluxo de síndrome coronariana. Tá bom. Tá? Então, se ela tiver chance de ser cardíaca, a gente vai colocar no protocolo de dor torácica para descartar a síndrome coronariana. Tá bom? Perfeito. Como que eu posso suspeitar de ser uma dor cardíaca? É uma dor normalmente. As características de uma dor muito típica é aquela dor aqui. Primeiro, precordialgia, tá? Segundo, com irradiação, seja para o membro superior esquerdo, pode ter para o membro superior direito também, ou mandíbulas. Tá. Terceiro, relação com esforço, Tá. Piora com esforço e melhora com repouso. Tá. E também pode ter a melhora, assim como no repouso, com o uso de nitratos, tá bom? Via oral ou EV, beleza? Tá bom. Então aqui a gente tem basicamente 3, juntando o nitrato com esse de esforço. Tá. Se a gente tiver só uma delas, ou seja, eu tenho um desconforto, não é precordialgia, mas irradia aqui pro braço esquerdo, beleza, é uma. Ou relação com esforço, tá? Se a gente tiver só uma delas, já é um quadro atípico, mas que tem que entrar dentro do quadro de síndrome coronariana aguda. A gente tem que descartar síndrome coronariana, tá? Alguns detalhes. A dor do infarto, da angina, ela é uma dor intermitente, tá? Ela vai, vem, dura 20, 30 minutos e vai embora, tá? Às vezes, um quadro de infarto mais grave, ela pode durar 1, 2 horas, mas ela não passa disso, tá? Ah, tô com dor desde ontem, às 2 da tarde, tô 24 horas com dor no peito. É muito difícil isso ser coronária, tá bom? Aí existem algumas coisas que falam contra ser coronária também, que a gente vai colocar na balança. Por exemplo, essa dor contínua, uma dor reprodutiva à palpação, tá bom? Por exemplo, muitos casos de costocondrite podem confundir com angina. Tá. Só um cuidado, né? Se você apertar muito forte a pessoa, ela pode falar que tem dor. E às vezes ela tem uma tendência de falar ali na porta que tá com dor pra você valorizar ela, tá? Então tome cuidado pra não descartar o infarto só porque você fez assim e a pessoa falou ai, ai, tá bom? Você realmente tem que ter a suspeita de uma osteocondrite ali, beleza? Então, veio uma dor torácica, que pode ser cardíaca. Então, aqui não fica muito típica ou atípica. Vocês vão ver que vários lugares podem direcionar de algumas maneiras, tá? Tipo, dividir a dor em A, B, C e D, ou dividir só típica e atípica. Aqui, pense, ela pode ser cardíaca? Pode. Nesse momento, vamos então fazer a triagem para síndrome coronariana. E o que é muito importante? Eletrocardiograma em 10 minutos, e não só fazer interpretado em 10 minutos, porque a gente quer descartar que seja um quadro de supradesnivelamento, a gente tem que ser muito rápido, e troponina, que vai ajudar muita gente. Só uma coisa que vale a pena a gente mencionar, da dor torácica, a dor atípica, que não dá para descartar, tem que fazer o eletro toda a situação. Só lembrar que, às vezes, e a gente tem que pensar nisso, principalmente no paciente de alto risco cardiovascular, ele pode não ter dor torácica nenhuma. A síndrome coronariana aguda pode ser uma dispneia, pode ser, às vezes, uma epigastralgia, enfim. Então, a gente tem que... Claro, são quadros mais difíceis de diagnosticar, né? Mas como no paciente diabético, mulher, idoso que já teve cirurgia cardíaca prévia. Mas, assim, até, por exemplo, a epigastralgia. A epigastralgia da síndrome coronariana não é uma epigastralgia que está desde ontem. Entendi. Né? Tá tendo uma dor aqui, dura 10 minutos, ou eu tava andando, mas eu fiquei quietinho e melhorou. Exatamente, então tentem caçar isso, ela vai tem ter alguma coisa. Critérios, tá? Exatamente. Vai ter alguma coisa para ser síndrome coronariana. Mas não descarte completamente só por ser aqui no epigástrico, por exemplo, tá bom? A precordialgia é só um dos critérios, tá bom? Então aí a gente vai ter vários scores, né, e protocolos de pronto-socorro das mais diferentes maneiras para tentar estratificar e manejar esses pacientes. Mas assim, algumas coisas que são importantes que se vocês entenderem, independente de onde vocês forem trabalhar e o protocolo que vocês estiverem utilizando, entendendo a lógica por trás, vocês vão conseguir se sair bem na maioria das situações. Então, primeira coisa, eletro em 10 minutos, ok. Eletro normal, afasta infarto? Não afasta infarto, tá? Eletro normal não afasta infarto e também não afasta oclusão coronariana aguda, Por isso que o quadro clínico vai ajudar muita gente a definir a nossa conduta, tá?
que é muito importante? Um quadro que for muito típico, você está achando que pode ser realmente ser síndrome coronariana eletro inicial normal, vamos repetir esse eletro, tá? Serial eletro é muito importante, principalmente se você está na dúvida se tem alteração isquêmica, tá? O que a gente quer olhar no eletro? Primeira coisa, se tem supradesnivelamento do segmento ST, Tá. que aí está configurando a possível oclusão coronariana aguda e a gente vai mandar esse paciente com cateterismo. Tá. Segunda, outras alterações isquêmicas, por exemplo, infra de ST ou ondas T's simétricas, tá? Que pode estar ou invertidas ou não, que sugerem também síndrome coronariana. Perfeito. A gente tem que tomar cuidado com os eletros supralikes ou eletros de alto risco. Tá. Existem padrões que podem ser de oclusão coronariana aguda, por exemplo, uma onda T que a gente chama de hiperaguda, que é muito alta, com uma base muito larga, uma base que está chegando perto ali do final do QRS. Tá, então é uma coisa que você chama atenção mesmo Chama no eletro. atenção, isso daí vai suprar, tá? Entendi. Então, assim, às vezes você não está muito convencido que é supra, mas repete em 10 minutos. Por quê? Porque a síndrome coronariana aguda no eletro ela é dinâmica, tá? Passou 40 minutos, não vai estar igual se realmente foi infarto, tá bom? Na maioria das vezes, tá bom? Esse é o termo que você sempre ouve o pessoal falando, tem alteração dinâmica no eletro? É isso. Então, assim, eletro que eu não tô convencido ainda, tanto de afastar ou que tem alguma alteração que eu achei meio estranho, eu repito esse eletro de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos e vou acompanhando isso. Perfeito. Beleza. Outras alterações que também tem que chamar atenção no eletro. Alguns padrões, por exemplo, padrão que a gente chama de De Winter, que ela tem um infradesnivelamento ali após o QRS em V1 a V3, seguida de uma onda T apiculada. Isso pode ser oclusão coronariana aguda, tá? Que é um quadro muito típico, a gente pode pedir o CAT de imediato. Beleza? Perfeito. Outros padrões que não necessariamente são oclusões coronarianas agudas, mas são de alto risco. Bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo é muito polêmico. Idealmente, o que a gente sabe? Que a oclusão coronariana aguda ela pode gerar um bloqueio de ramo esquerdo. Então, por muito tempo ficou em diretriz que bloqueio de ramo esquerdo novo seria um supra-like. Na prática, a gente sabe que a grande maioria das vezes esse bloqueio de ramo esquerdo ele é antigo. E não necessariamente o bloqueio de ramo esquerdo novo é a oclusão coronariana aguda. Beleza? Então, a não ser que você tenha certeza que o paciente fez um bloqueio de ramo esquerdo novo na vigência de uma dor torácica muito importante, você considera supra. Tirando isso, não fique quebrando a cabeça se esse bloqueio de ramo esquerdo é novo ou não. Vá seriando eletro, porque mesmo no bloqueio de ramo esquerdo a gente pode ter alterações dinâmicas ali de ST e T e fica olhando o quadro clínico. A gente acabou focando no diagnóstico aqui de infarto, que a nossa primeira pergunta é, isso é um infarto com supra, né? Uma síndrome coronariana com supra ou outras, que aí a gente vai ter o infarto sem supra e a angina instável. Que o manejo vai mudar bastante. Por quê? O infarto com supra, ele demanda, né, uma reperfusão imediata, como a gente vai falar mais pra frente. O eletro, ele tem que ser em 10 minutos justamente para isso, pra gente fazer a primeira separação, se é supra ou não é. Então, supra vai ser realmente subdesnivelamento, De Winter a gente pode colocar junto, e se você tiver certeza do bloqueio de ramo esquerdo novo. Agora, existem outros padrões de alto risco, como por exemplo o padrão de Wellens, que a gente vê aquele plus minus, né? O início positivo da onda T, depois negativo na parede anterior, de V1, V2, V3 e V4. Isso pode ser uma oclusão de descendente anterior proximal ou de tronco. Então a gente tem que ficar atento com esse paciente, mas não configura supra. Supra de desnivelamento de AVR, com infra de pelo menos 6 derivações, também é a mesma coisa. Ela condiz um alto risco, mas não condiz a oclusão coronariana aguda. Beleza? Então aqui a gente consegue separar para supra ou não supra. A gente divide a síndrome coronariana com supra ou sem supra a partir daqui. Acabamos falando bastante já do eletro, então, que vai ser um instrumento fundamental no diagnóstico. Só uma atenção, eu vou mencionar isso agora, que é o seguinte, que é o supra que parece supra, mas não é. Então, lembrar dos padrões de repolarização precoce, no desenho do formato da onda, de que o supra de ST isquêmico coronariano, muitas vezes ele vai topografar uma parede, né? Então, a gente tem a tabelinha aí no material das derivações, que tem que ter contiguidade anatômica. Muitas vezes também ele gera uma imagem espelhada, né? Uma alteração recíproca numa parede espelhada. Então, tudo isso, a gente vai compor tudo isso para suspeitar o nome desse diagnóstico. Falamos então do eletro, que eu acho que é o exame-chave, né, para isso. Outras causas de supradesnivelamento, por exemplo, pericardite também, né? Que é um clássico, né? Ele vem... Exato. E aí na reproduzção precoce, na pericardite, que vem essa história de supra feliz, tá bom? Convexidade para cima. Porém, muito cuidado, tá? Não, se você estudou isso na faculdade, não leve isso como conceito para você. Supra de oclusão coronariana aguda também pode ter convexidade para cima, também pode estar feliz, principalmente ali em parede inferior, em V4, V5, às vezes pode acontecer, tá bom? Então, assim, se você tem um supra de pericardite, ele é com convexidade para cima, ele é o feliz, mas a gente pode ter oclusão coronariana aguda com supra
feliz, beleza? Então, cuidado. Por isso a gente vai usar todas essas outras coisas que a gente conversou. De parede, outras coisas, por exemplo, na pericardite muitas vezes a gente vai ter infra de PR, o Perfeito. padrão da distribuição do supra no elétrico. Então, assim, não é só essa história de feliz ou triste, isso pode ajudar a gente, né? Às vezes tem aquele supra que você fala, meu Deus do céu, isso aqui com certeza é isquêmico. Às vezes você pode ficar um pouco em dúvida. Na dúvida, a gente repete o eletro principalmente e supõe o mais grave a princípio, né, no manejo desse paciente. Legal. Conversamos sobre o eletro. Já também pincelamos aí um pouco sobre o diagnóstico de infarto, principalmente com supra. Vamos conversar sobre troponina. Então, a troponina ele é um marcador específico de necrose miocárdica, né? A gente tem hoje os kits ultra sensíveis, então eles são super sensíveis, eles ficam rapidamente positivos. Como que eu interpreto esse exame e como que ele me ajuda no manejo desses pacientes? Tá. A troponina vai ajudar a gente a distinguir duas entidades. Primeiro, um infarto sem supra. Tá. Então, se a troponina vier positiva, com curva, a gente diagnostica infarto e daqui a pouco a gente diz o que é o diagnóstico de infarto em si. Tá. E se a troponina vier negativa, aí eu vou estar num quadro de dor torácica que eu vou ter que pensar, será que é uma angina instável, uma dor torácica a esclarecer, ou eu tiro fora de síndrome coronariana. Tá. Tá bom? Então, assim, a troponina positiva, ela mostra que está morrendo o miocárdio. Isso pode ser por realmente uma oclusão coronariana ou uma alteração na oferta e na demanda tecidual, que é aquele famoso infarto tipo 2, né, que o pessoal fala, que eu tenho já, às vezes, uma doença coronariana lá incipiente, e aí eu tenho uma outra alteração que estressa esse miocárdio, então não é que fechou a artéria de fato, né? Mas aí, para isso, a gente vai depois conversar sobre a definição aí universal do infarto. E na angina instável, como eu não tenho morte naquele momento, né, de miocárdio, eu não tenho aumento da troponina. Troponina negativa, afasta infarto? Depende da hora que você está fazendo. Tá. Se você chega com depois de 3 horas, troponina ultrassensível negativa, tá? A gente pode descartar infarto. Não descarta uma síndrome coronariana, tá? Mas descarta infarto sem supra. Legal. Agora, se a troponina está negativa só com intervalo menor de 3 horas do início da dor com a coleta do exame, eu tenho que repetir essa troponina, que ela pode demorar um pouquinho para começar a subir. Tá, perfeito. Entendi. Então, a gente trouxe aí os dois principais elementos do diagnóstico de infarto. Então, para a gente fazer o diagnóstico de infarto, a gente vai compor alteração eletrocardiográfica, marcador de necrose e alteração na imagem e sintoma, né? Perfeito. Como é que a gente faz? Primeiro, identificou a troponina aumentada. A gente está diante de uma injúria miocárdica. Tá. Preciso saber se essa injúria miocárdica ela é crônica ou aguda. Tá. Então, se a troponina está aumentada, eu devo repetir esse exame. Tá. Então, eu vou repetir no intervalo de 1 hora. Tá. Vou ver se tem variação, tá? E aqui é convencionada a variação de 20%. Tá. Para a gente definir se tem variação ou não. Tá bom? Se varia menos que 20%, a gente considera que isso é normal, que é o basal do paciente. Tá. Então, a gente considera isso uma injúria miocárdica crônica. Tá. Existem insuficiência cardíaca, DRC, isso tudo pode dar injúria miocárdica crônica. Agora, se a variação ela é acentuada, seja para cima ou para baixo, eu estou diante de uma injúria miocárdica aguda. Perfeito. Diante da injúria miocárdica aguda, eu tenho que ver se há infarto ou não há infarto. Tá. Porque existem causas de injúria miocárdica aguda, como, por exemplo, taquiarritmias. Podem elevar ou subir troponina. Então, não precisa pedir troponina por uma fibrilação atrial, porque ela pode vir aumentada. Tá? Agora, a injúria miocárdica aguda, se ela tiver sinais ou sintomas de isquemia, aí eu configuro um infarto. Tá bom. Então, injúria mais sinais e sintomas de isquemia. O que seria isso? Uma dor típica, um eletro ou com alterações QNOVA ou alterações sugestivas de isquemia, onda T, o infra, aquelas alterações que a gente comentou, ou em algum exame de imagem, igual você comentou, que eu consiga ver que há trombo ou alteração de uma parede nova no ecocardiograma. Então, se a gente teve sinais ou sintomas de isquemia com a injúria miocárdica aguda, aí sim eu tenho um infarto. Só falar do eco, assim, que muitas vezes ele não vai ser um exame inicial no pronto-socorro, mas às vezes na terapia intensiva a gente tem um paciente que está lá entubado, que ele não consegue falar, estou com dor torácica, e aí ele tem uma piora nova, vem uma troponina positiva, o eletro está estranho, às vezes tem um eco basal que tem uma nova discinesia, hipocinesia, isso pode fechar aí um critério para síndrome coronariana aguda. Isso, e aí você diagnosticando infarto, aí você entra nos tipos de infarto, que não necessariamente todo infarto é um infarto secundário, é uma ruptura de uma placa aterosclerótica, precisando de um cateterismo. Existe o caso do infarto do tipo 2, que você comentou, que o paciente tem uma placa ali e a causa é um desbalanço de oferta e consumo, por exemplo, num quadro séptico. E aí eu posso ter alteração de parede, posso ter tudo mais. É um infarto, mas a causa dele é secundária a um desbalanço de oferta e consumo. Como conduzir esse caso é um pouco diferente do caso do infarto tipo 1. Eu não preciso ter pressa, a gente sabe que é um paciente com provavelmente coronariopatia grave. Legal. Então, um diagnóstico assim, de exclusão, eu preciso estar preocupado que tem uma coronariopatia ali e vou atrás disso. Tá, perfeito. Bom... E cuidado também, Pedro, para não dizer que todo infarto é do tipo 2. Que é um problema também, né? Que é um problema, porque o paciente, às vezes, infectado,
Às vezes ele também infarta, né? Ele pode ter infarto tipo 1. Sim. Tá? Existem algumas coisas que podem pesar na balança, Sim. a ser infarto tipo 2 ou não. A ser infarto tipo 1 ou não. Por exemplo, troponinas muito altas, um sintoma muito típico de síndrome coronariana. Tem chances maiores de ser infarto tipo 1, a gente vai tratar como? A gente só vai descobrir que é infarto tipo 2 se eu colocar lá e não tiver. O cateterismo, diagnóstico de exclusão. Exatamente. Isso vale a pena também chamar atenção para vocês o seguinte, na terapia intensiva, né, um contexto às vezes um pouco diferente, o paciente, às vezes ele tem outras coisas acontecendo, então ele é um pós-operatório, ele é uma infecção, mas lembrar que esses são fatores que podem sim ser um infarto tipo 2, ok, mas que também são fatores de risco para instabilizar uma placa. Por exemplo, uma das principais complicações nas primeiras 72 horas do pós-operatório de cirurgias grandes é síndrome coronariana aguda, principalmente o paciente vasculopata. Então a gente tem que estar com isso na cabeça porque o paciente também infarta. Então ele pode estar infectado num pós-op com outras coisas rolando e também infartar. Acho que vai a pena trazer, então, assim, tem que colocar na balança uma gravidade nesse tipo de caso para definir se vale a pena estratificar. Tá. Porque também tem o outro lado, né? Se vamos supor que o paciente que está infectado, você está na dúvida se o infarto foi tipo 2 ou não, e você vê que foi sintomas atípicos, está na dúvida se houve alteração de parede, e a tropa foi de 100 para 150. É uma tropo baixa, tá? Não vale a pena a gente submeter esse paciente com cateterismo agora. Agora pensa o outro extremo, um paciente que você viu ali, que uma parede que funcionava no eco, agora parou de funcionar. A tropo está de 1.000, 2.000, o eletro está muito isquêmico. Você, poxa, esse paciente eu vou considerar levar ele para o cateterismo. Tá? E na dúvida seria tropo, seria eletro. Isso sempre vai ajudar a gente em situação de dúvida. Bom, perfeito. Fizemos diagnóstico de infarto, então a gente conversou já sobre os principais exames utilizados, sobre os diagnósticos diferenciais. Bom, falta uma coisa, Pedro, antes da gente deixar específico, né? Quando a gente chega lá naquela dor torácica TTC/angina instável, tá. Quando que a gente vai deixar esse paciente internado ou não? Boa. Tá? E aqui, muitas vezes a gente, como especialista, a gente usa o feeling do quadro clínico, tá? Se um quadro clínico muito sugestivo de realmente uma síndrome coronariana aguda, uma angina instável de risco, a gente interna esse paciente para estratificar ele. Às vezes com um exame não invasivo ou às vezes com cateterismo mesmo. Tá. Essa é uma outra discussão. Tá bom. Tá? Quando que eu posso liberar esse paciente para casa? Você pode, se você tem uma troponina negativa, um eletro normal, e você tiver uma segurança de reavaliar esse paciente em até um mês, reavaliar eu digo, de estratificar, ou seja, eu faço uma cintilografia ou um cateterismo via ambulatorial dentro de um mês, eu posso fazer. Agora, se você não tiver essa tranquilidade, que é o que acontece na maioria dos quadros do SUS, você vai decidir se vai internar dependendo do quadro clínico. Entendi. E aí existe o score que ajuda bastante, que é o score de Hart. Tá? Ótimo. Ele basicamente pega isso, ele pega o quadro clínico do paciente, o tipo de dor, se é muito típico ou não, se o paciente tem muito risco de comorbidades ou não, a idade, se tem alterações eletrocardiográficas. A troponina também está no Hart, mas aqui o paciente já está com troponina negativa, tá bom? Então, se esse score de Hart for maior ou igual a 3, eu deixo esse paciente internado. Legal. Se for menor que 3, eu posso estratificar esse paciente ambulatorialmente. Perfeito, porque assim, às vezes tem esse paciente que fica no meio do caminho, a gente realmente tem essa dúvida, então o Hart vai ajudar a gente nessa decisão. Perfeito. Então, fiz o diagnóstico de infarto agora. Vamos falar então primeiro sobre a primeira grande definição assim, né, no algoritmo que vai separar, que é o infarto com supra versus as outras síndromes coronarianas agudas. Infarto com supra, qual que é a particularidade no manejo desses pacientes? Primeira coisa, Pedro, paciente que chega com infarto, a gente tem que decidir duas coisas, né? Primeiro, a reperfusão e a segundo, a terapia medicamentosa adjuvante. Tá? Então, se o paciente chega com supra, a reperfusão ela tem que ser a prioridade. Então, a gente vai pensar em reperfundir. E aí a gente vai discutir como que eu vou reperfundir. O que significa reperfusão? Aquela coronária que está fechada, eu quero abrir ela. Imediatamente, né? Assim, rapidamente. E tem duas maneiras de eu fazer isso. Ou colocando ele no cateterismo e fazendo angioplastia, ou eu fazendo uma medicação, o trombolítico. Tá? Como que eu vou optar por um ou outro? Primeiro, o cateterismo com angioplastia, ela é a opção de escolha. Ela tem resultados melhores e menos contraindicações e menos complicações. Então, o cateterismo é sempre a primeira opção. Tá bom? Quando que eu não vou fazer o cateterismo e vou optar por trombolítico? Quando eu não tiver o cateterismo no tempo ideal que eu preciso para o meu paciente. Ou seja, se vai demorar muito tempo para eu conseguir meu CAT, eu começo o trombolítico, tá bom? E quais são esses tempos? Beleza. 90 minutos e 120 minutos. Decorem esses dois números. O que isso quer dizer? Se vai demorar mais que 90 minutos para o meu paciente, do diagnóstico dele, da porta dele, até ele estar na sala de cateterismo, abrindo a artéria, aí eu opto por trombolizar. Agora, se ele precisa ser transferido para outro hospital, eu dou mais 30 minutos de acréscimo, tá bom? Passa 60 e 20 minutos esse tempo para eu decidir. Então, vamos supor que está numa UPA e demora mais de 2 horas para você transferir o paciente e ele está sendo tratado. Você vai trombolizar. É o que acontece na maioria das vezes.
Então, acho uma coisa que vai lembrar vocês, então, que o trombolítico tem vários efeitos adversos graves, além de não ter um resultado tão bom. A gente discutiu bastante no capítulo anterior de AVC as principais contraindicações da trombólise, que é mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Então, a gente tem que ativamente pesquisar tudo isso no paciente. E uma outra coisa importante que acho que vale a pena falar é que o paciente que ele é diferente disso do AVC, né? O paciente que ele é submetido ao cateterismo, eu não vou precisar trombolizá-lo, mas o paciente que eu trombolizo, eu ainda quero um cateterismo para ele em pelo menos 24 horas, que é a estratégia fármaco-invasiva, né? Isso é uma coisa importante de vocês saberem, que às vezes aparece em prova, né? Cai bastante. Ele te dá um caso que o paciente, por exemplo, está a 130 minutos da UBS, uma questão exatamente assim que eu estava fazendo esses dias. Poxa, a conduta é o quê? Trombólise, está acima de 120 minutos. Legal. Mas eu preciso de um cateterismo em 24 horas para esse paciente, né? Esse é o ideal, Pedro. O ideal é que esse paciente esteja com cateterismo em 24 horas. Quem trabalha em UPA sabe que essa não é a realidade, tá? Ele demora mais do que isso porque a gente não emergencia o CAT. Entendi. Depois para que em 24 horas ele esteja no serviço terciário, porque a gente não tem suporte para isso como sistema de saúde, infelizmente. Entendi. Mas o ideal é, por diretriz, dentro de 24 horas eu estudar essa anatomia coronariana, tá, ver se vai precisar de um infarto ou não. Só que pode acontecer de eu ter que fazer isso antes, né? Tá. Que é quando a gente faz trombólise e não funciona. Tá. Então, o trombolítico a gente pode utilizar tanto o tenecteplase quanto o teplase, que foi discutido na aula de AVC. Tá. E eu vou ter que ficar observando esse paciente se teve critérios de reperfusão. Legal. Beleza? Quais são os critérios de reperfusão? Primeiro, eu vou olhar se teve melhora da dor. Tá. Se teve melhora de pelo menos 50% do supra. Da altura do ponto J, né? Em relação à linha de base. Exatamente. Perfeito. Menos 50%. E segundo, se ele permanece estável, tá? Se o paciente instabilizar a hemodinâmica, ou se o paciente não melhorar a supra, ou se ele permanecer com dor muito importante, aí eu transfiro esse paciente de imediato. Tá? Beleza, existem algumas dicas, né? Existem ritmos que a gente consegue ver no eletrocardiograma que indicam que reperfundiu, que é o que a gente chama do RIVA, o ritmo de ventricular acelerado, é o ritmo compatível com reperfusão. Ou seja, se você vê aquele no eletro, que é uma taquicardia ventricular lenta, você vê um QRS largo, com uma frequência cardíaca abaixo de 100, tá? Aí você fica tranquilo, tá reperfundindo esse miocárdio. Perfeito, legal. Então a gente conversou sobre a estratégia primeiro de reperfusão, que é obrigatória e uma urgência, emergência no paciente com infarto com supra. E aí, já que a gente está falando de reperfusão, vale a pena conversar também sobre infarto sem supra, que é o seguinte, primeiro que a gente nunca vai trombolizar um infarto sem supra, então achei importante a gente já colocar isso aqui, mas, eventualmente, o infarto sem supra, ele vai requerer o cateterismo como uma estratégia de reperfusão. E aí, quando que a gente pensa nisso, já que a gente está conversando desse assunto? Beleza, o infarto sem supra, voltando naquele fluxograma do paciente que tem a dor torácica, o eletro não tem supra e tem a troponina positiva. Que pode estar até normal o eletro inicialmente, pode estar normal o eletro. Troponina positiva, curvando, definindo infarto. Ele tem infarto e tem que ficar internado, tá? A gente vai fazer a terapia medicamentosa que a gente vai discutir daqui a pouco. E a gente vai discutir também a reperfusão. Esse paciente com troponina positiva está sempre indicado fazer um cateterismo, durante a internação. Quando que eu vou fazer esse cateterismo? Troponina positiva, idealmente, dentro de 24 horas, eu tenho que fazer esse cateterismo. Se a troponina é negativa, se é uma angina instável, que você decidiu internar, aí eu posso decidir ou não fazer cateterismo a depender de algumas variáveis de risco. Existem scores para ajudar a gente, que as diretrizes colocam, mas que na prática a gente acaba não utilizando. Por exemplo, o GRACE, né, um GRACE maior que 120, que é um score de mortalidade intra-hospitalar, a gente indica cateterismo em 24 horas, entre 120 e 108, em 24 a 72 horas, tá bom? E se ele tem algumas outras comorbidades, acima de 72 horas. Outros scores, como o TIM, não são utilizados mais, também são scores de gravidade. Bom, conversamos então já sobre a estratégia de reperfusão, que vai ser obrigatória e um dos pilares principais do infarto com supra, e do sem supra também, eventualmente, lembrando que a gente nunca vai trombolizar um infarto sem supra, e a gente pode ter um timing desse cateterismo variável a depender de escolha de risco desse paciente. Falando sobre isso, a gente vai conversar sobre a prescrição geral do paciente com síndrome coronariana aguda. E aí tem aquele mnemônico, né, que é o Monabash, Monabish, que eu vou usar ele só pra gente lembrar, mas que algumas coisas dele até estão em desuso e tudo, então a gente vai falar sobre cada um deles, né, cada letra vai ser isso, e a gente vai entrar um pouquinho sobre isso. Então, o M, a gente fala sobre morfina, né, morfina já foi muito utilizada na síndrome coronariana aguda, hoje em dia tá meio fora de moda, né? Tá meio fora de moda, ela pode atrapalhar a absorção do clopidogrel, um anticoagulante importante, e isso podendo atrapalhar desfechos. A ideia da morfina é, se o paciente tiver com uma dor muito refratária a outros antiaginósicos que a gente vai tentar, eu posso considerar a morfina, porque o estresse da dor, ela pode piorar também a isquemia. É isso.
Tá. mas cada vez menos utilizada. Eu acho que eu nunca utilizei morfina para infarto, talvez uma vez só, assim. E lembrar só que é uma 4 droga anos. que ela pode ser hipotensora, se o paciente está usando nitrato ou inibidor de fosfodiesterase, isso pode chocar o paciente, então assim, tem que tomar bastante cuidado com a morfina, realmente só porque está no mnemônico, mas realmente cada vez mais em desuso. Acho que é importante conhecer porque ela já foi tradicionalmente muito utilizada, né? Então, às vezes, em alguns serviços você pode ver alguém fazendo, alguém mais velho, enfim, que não está se atualizando, não está sabendo disso, mas hoje em dia a gente vê que o benefício dela é pequeno e que a gente tem efeitos adversos que muitas vezes ultrapassam, então a gente acaba não usando. Oxigênio. Acho que vale a pena só trazer uma coisa que, assim, o alvo da saturação de oxigênio no infarto tem aquela história, né, de que a gente pode aumentar o estresse oxidativo. Então, assim, só um erro comum, não preciso deixar esse paciente saturando 100, não preciso de hiperóxia, né, isso pode ser deletério. Geralmente a gente busca um alvo ali ao redor de 92%, né? 90, 92 para cima, tá bom? A gente não precisa ficar preocupado, antes era 94, já baixou para 92, tá? Então, assim, o oxigênio só realmente se você estiver saturando muito, normalmente um paciente que chega em edema agudo, que a gente chama de um QLIP 3, por exemplo, tá? Tá. E aí, esse paciente vale pra gente colocar o suporte de O2. Tá? E assim, a gente fala aqui do catéter, mas é claro, se o paciente está em edema agudo de pulmão, a gente precisa necessitar de ventilação mecânica, outras coisas, a gente vai pensar nisso nesse momento também. Ok. Nitrato. Nitrato é muito importante, tá? Principalmente pra gente que pode estar longe aí do serviço de hemodinâmica. Tá. Porque ele é o principal antianginoso. Tá. Ele é a principal medicação que vai tirar a dor e resolver o quadro isquêmico do paciente. Tá. Então, se ele não tiver supra, que eu tenho um intervalo aí de 24 horas para ele ir pro cateterismo, tá? Eu posso fazer o nitrato VO ou EV. O VO que a gente mais utiliza é o Isordil sublingual, que tem um início de ração muito rápido, tá? E o EV que a gente utiliza é a nitroglicerina, ou o Tridil, tá bom? É uma ampulha de 250 ml e a gente vai aumentando aí de 3 em 3 ml, a depender do sintoma e da pressão. Cuidados com o uso do nitrato. Primeiro deles, a pressão arterial, tá? Paciente hipotenso está contraindicado utilizar o Tridil. Já recebi um paciente do Cross que estava em Tridil e Nora, e falando que o paciente... Paradoxal, hein? Acho que se bobear, se desligasse os dois, o cara ficava bem. Às vezes ficava bem, exatamente. Então, assim, cuidado. São drogas né? Enfim, sim. Perfeito. O uso de sildenafil nas últimas 24 ou tadalafil nas últimas 48 horas é bem importante contraindicado também, porque faz sinergismo e uma hipotensão muito importante. E um infarto de ventrículo direito, tá? E aqui vale a pena que não é qualquer supra de parede inferior que eu não posso fazer, tá bom? É o infarto de VD mesmo, ou seja, você constatar que o paciente tem supra de V3R, V4R e principalmente com sintomas de ser direita, esse paciente está contraindicado eu fazer o nitrato, tá? Porque eu posso realmente piorar a hemodinâmica e realmente acontece. Tá, acho que vale importante, a gente deveria até ter mencionado isso antes, em relação ao infarto de VD. Qualquer alteração em parede inferior, ou às vezes alguma coisa estranha em V1, V2, acende também a ideia de, poxa, será que tem acometimento de parede direita, eventualmente até parede posterior, e eu complemento esse eletro com as derivações direitas, né, V3R e V4R, como se continuasse, como se fosse o V4 e o V3 e o V4 do lado direito, tá? Isso. E também considera, às vezes, V7 e V8, que são derivações posteriores. Então, a gente tem que sempre complementar esse eletro, tá? Isso é obrigatório na avaliação inicial do paciente, que a gente, às vezes, pode flagrar uma alteração aí. A gente acabou falando disso agora, mas isso é importante. Bom, beleza. O AS, aspirina. Então, assim, apesar de a gente, cronologicamente, estar colocando o AS aqui, depois de falar de morfina, de nitrato, vale a pena lembrar, né, que o AS, ele é um dos pilares, assim, fundamentais, que ele tem um grande impacto, poucos efeitos colaterais, que ele tem que entrar preferencialmente muito rápido. A gente está colocando uma sequência aqui para vocês lembrarem de tudo que pode ter na prescrição. Mas o foco no tratamento medicamentoso vão ser 3 medicações que vão focar no trombo, que é o AS, o segundo antiplaquetário, que a gente vai falar do clopidogrel daqui a pouco, que é a heparina, tá bom? E aqui no A a gente está falando do AS, o primeiro antiagregante que a gente vai utilizar, tá na dose de 300 miligramas de ataque, 200 a 300, tá? No meio das vezes a gente usa 300. E mastigados. Por que mastigados? Para ajudar essa absorção ser mais rápida, tá bom? Pede para o paciente mastigar. Detalhe, se o paciente chega desacordado, entubado, o que eu faço? Fico sem AS? Não, se ele vai para o cateterismo e vai colocar o stent, ele tem que ter tomado AS e não existe AS venoso aqui no Brasil. Então, você tem que passar uma sonda, macerar o AS e fazer pela sonda. Tá, então isso é importante. O AS ele realmente é muito importante, apesar de a gente estar falando dele agora. E bom, já que a gente conversou sobre antiagregação, acho que vale a pena porque é um dos pilares realmente, né? Eu vou sempre fazer 2 antiagregantes na síndrome coronariana aguda. Como que eu escolho o segundo? Qual é o momento de fazer? Já na entrada que eu faço o segundo antiagregante? Como que a gente pensa isso? De uma maneira assim, eu sei que isso é bem complexo e vem mudando, né, com os guidelines, mas assim, o que o médico generalista que está ali na porta tem que saber? Beleza, Pedro, antigamente era fácil.
quando a gente só tinha um, que era o clopidogrel. Tá. E a gente sempre fazia o clopidogrel, dose de 300 mg para infarto sem supra, dose de 600 mg para infarto com supra. Tá. Ou seja, quem vai para o cateterismo em 2 horas tem que fazer 600 mg de clopidogrel para atingir nível sérico. Tá? Quando que eu ajusto essa dose? Se eu for trombolizar em um paciente maior que 75 anos, aí eu vou fazer, não vou fazer o ataque, eu vou fazer só 75 mg de clopidogrel. Tá? Única exceção. O paciente está com supra, vai para o CAT, mas tem 89 anos. Vai fazer 600 mg de clopidogrel, tá? Vai fazer o ataque, beleza? E se o paciente já toma esse clopidogrel, já certinho todos os dias? Se for infarto com supra, a gente não vai acreditar e vai fazer o ataque, tá? Se for infarto sem supra, a gente não precisa atacar, tá bom? Beleza. A gente faz as outras terapias, beleza? Tá bom. Agora, complicou um pouquinho nos últimos 10 anos, que foram surgindo os antiagregantes melhores que o clopidogrel. Na mesma classe do clopidogrel, inibidores P2 e Y12, então eles eram para substituir o clopidogrel, que é o ticagrelor e o prasugrel. Eles têm um início de ação mais rápido. Sem o clopidogrel, a gente tem que fazer 600 mg para conseguir um início de ação em 4 horas. Tá? Por isso que a gente faz 600 no supra. Já o prasugrel e o ticagrelor, não. Eles têm um início de ação bem mais rápido. Entendi. Tá? Qual que é o problema? Primeiro, que não tem no SUS, são mais caros. E o prasugrel, ele tem algumas contraindicações, como por exemplo AVC prévio, então você tem que ficar atento. E você só pode fazer o prasugrel depois de você fazer o cateterismo e você conhece a anatomia coronariana e sabe que ele vai precisar de um stent e não vai para cirurgia. Tá? O ticagrelor, dose de ataque 180 mg, mantém 90 duas vezes ao dia. Prasugrel, 60 mg de ataque, mantém 10 mg uma vez ao dia. Na prática, prasugrel quem vai fazer é hemodinâmica, não se preocupem com o prasugrel. Se você tiver no serviço privado que tem o ticagrelor, faça o ticagrelor, 180 de ataque, 90 duas vezes. Se você tiver no SUS, que a grande maioria das vezes a gente vai fazer o clopidogrel, tá? Perfeito. Manutenção 75 mg ao dia. Já na entrada do paciente. Isso. Existe algum outro detalhe que está começando a sair nas diretrizes agora, que é, como esses antiagregantes novos são muito rápidos de fazerem ação, se o paciente for para o cateterismo em menos de 24 horas, que idealmente todo infarto sem supra, eu não precisaria fazer o segundo antiagregante na sala de emergência. Pode deixar para fazer depois que faz o cateterismo e confirma mesmo que vai precisar colocar um stent. Por quê? Porque se a proposta for cirurgia de revascularização, você vai prejudicar, né? Eu preciso esperar 5 a 7 dias desse antiagregante, tá? Normalmente 5 dias para eu poder fazer a cirurgia. Então eu perco esse tempo aí. Então a ideia é justamente e diminui também um pouco a chance de sangramento, entendeu? Então assim, tem essa ideia. Na prática, ver como o seu serviço está fazendo, que nem todos os serviços aderiram a isso ainda, porque muitos hemodinamistas não estão muito confortáveis com essa estratégia, porque eles gostam de colocar o stent com o paciente já bem antiagregado, que diminui a chance desse stent fechar, de fazer trombose aguda do stent. No SUS, como o clopidogrel continua da mesma maneira, a gente continua fazendo da mesma maneira, tá? Ainda não tem evidência forte o suficiente para falar que o clopidogrel a gente precisa mudar o que a gente fazia muitos anos atrás, tá bom? Então o clopidogrel continuamos atacando no momento da chegada. Lembrando que isso vale só para infarto sem supra, tá? Infarto com supra, você não vai esperar chegar na sala de emergência para fazer o ticagrelor. Perfeito. Então já falamos sobre o AS e dupla de agregação que vai ser para todos os pacientes, com algumas nuances aí, né, que estão em bastante modificação nos guidelines, mas que a gente tem que conhecer e principalmente ver no serviço que a gente está, como é que está fazendo. Beleza. Então, pessoal, seguindo o nosso Monabashi. B, beta-bloqueador. Todo mundo tem que receber beta-bloqueador. Qual que é o momento que eu introduzo beta-bloqueador? Todo paciente que infartar, que você fez diagnóstico de infarto, tem indicação de usar beta-bloqueador por pelo menos 1 ano, tá? O beta-bloqueador ele não tem pressa de ser feito. A gente vai colocar na prescrição, ele tem que entrar dentro de 24 horas. Qual o beta-bloqueador? Atenolol 25mg, por exemplo, é uma grande escolha se o paciente não tiver disfunção ventricular. Perfeito. Lembrando então que o beta-bloqueador ele vai diminuir o consumo miocárdio de oxigênio, então ele tem um efeito aí antiaginoso, e ele também vai diminuir a chance de arritmias malignas, que são uma causa de morte importante, principalmente no início da síndrome coronariana aguda. E a longo prazo ele diminui a chance de novos eventos cardiovasculares, diminui a chance de reinfarto dentro desse 1 ano, e também, se o paciente tiver IC, diminui o remodelamento cardíaco. Perfeito. Assim como o próximo medicação, né? Que é agora o IECA, né? Ou BRA. Todo paciente também que teve síndrome coronariana aguda tem que receber. Eu tenho pressa também, como que é essa história? Por diretriz, não necessariamente todo paciente, tá? Normalmente todo paciente com supra ou diabético com insuficiência cardíaca a gente coloca, tá bom? Na prática, grande parte dos pacientes, a gente acaba colocando como receitinha de bolo, tá bom? Mas se é aquela angina instável que você tá na dúvida, o paciente EPA já é meio limítrofe, não precisa colocar. A evidência forte mesmo é supra, diabético e insuficiência cardíaca. Legal, perfeito. Então, voltando lá para o Monabishi,
Falamos já do clopidogrel, né, quando a gente falou do AS, então a gente lembra dele novamente aqui, da dupla antiagregação, que não necessariamente o clopidogrel, né, com os novos antiagregantes, mas a gente pensa nisso nesse momento. E agora o H, que é a heparina, né? Todo paciente com infarto precisa ser anticoagulado pleno. Qual que é o momento que isso tem que entrar? Isso também é difícil, né? E varia do tipo do infarto, enfim. O que a gente, de uma maneira resumida, assim, para a gente saber. Infarto, a gente tem que anticoagular. É Tá. a terceira ponte para a gente chegar ali na resolução do trombo. Tá. Tá bom? Então, a anticoagulação está indicada. Se o paciente não tiver contraindicação à enoxaparina, é a medicação de escolha, Tá. 1 mg por quilo subcutâneo, de 12 em 12 horas. Perfeito. Beleza? Se necessário, a gente ajusta, a depender do peso e da idade do paciente, Tá. da disfunção renal. Perfeito. Tá? Detalhes quanto à anticoagulação. Tá. Em alguns casos, para o tipo de supra, a gente teria que fazer uma dose EV na sala de emergência. Tá. Mas quem costuma fazer essa dose é o hemodinamicista. Tá. Então, você pode consultar com o hemodinamicista. Olha, quer que faz aqui, heparina, você faz aí. Tá. A maioria das vezes ele vai falar, eu faço aqui, tá bom? Tá. Então, na prática, se o paciente for subir de imediato para o cateterismo, a gente não faz essa inox Tá. na veia, não Tá. precisa fazer com urgência. Tá. Se o paciente vai sem supra e ele vai pro cateterismo nos dias seguintes, aí a gente deixa na prescrição, miligrama Tá. quilo de 12 em 12 horas. Perfeito. A gente até trouxe para vocês algumas outras opções que a gente falou antes, mas na nossa prática acaba sendo mais isso mesmo. E acho que para a gente guardar e conhecer, eu acho que isso é o mais importante. Tá, beleza. Monabiche e UE estatina. Todo mundo, estatina alta potência precoce, né? Estatina de alta potência para todos, pro resto da vida, igual a AS, tá? Dentro de 24 horas tem que entrar com essa estatina, não precisa ser imediatamente igual a AS, mas para todo mundo e para sempre, tá bom? E alta potência, atorvastatina 40-80 ou Rosuva 20-40. Tá. Lembrando que para essa conduta não precisa ter dosagem de colesterol, nada. Isso vai ser importante depois ambulatoriamente, ok. Mas nesse momento todo paciente vai ganhar, independente dos níveis de colesterol, Isso. enfim. Acho que é E a meta desse falar. paciente vai ser sempre com o LDL menor que 50 por já ter tido evento, tá? Perfeito, que é um paciente de muito alto risco. Isso para ver ambulatoriamente. Tá, perfeito. Bom, Matheus, então a gente fechou os principais itens aí da terapia de reperfusão e da prescrição geral do paciente com síndrome coronariana aguda. Vamos para um caso clínico? Vamos. Beleza. Então, paciente KLS, paciente de 65 anos, é o nosso paciente que teve o AVC, que a gente discutiu. Então, é um paciente hipertenso, diabético, tabagista ativo, que ele teve uma internação há 6 meses, né, por um AVC, que evoluiu com uma complicação hemorrágica, precisou ser submetido a uma craniectomia. Então, é um paciente aí que já tem várias comorbidades. Mas chama atenção pra gente, então, pra gente já ir resumindo um pouco esse caso, que vocês estão vendo na tela. Alto risco cardiovascular, né? Um evento cardiovascular prévio, então, na verdade, altíssimo, né? Muito alto risco cardiovascular. E um paciente que teve um AVC recente, né? E que teve uma conversão hemorrágica também recente. De medicamento de uso contínuo, ele faz medicamento para essas comorbidades, então a gente vê aí amlodipino, insulina, ele já usa o AS, tá? Remédio para HBB e estatina de alta potência. Ele vem com familiar, paciente bem cuidado, a princípio boa aderência medicamentosa. E na história, esse paciente estava em casa, ele chega com uma queixa de uma dor torácica típica, anginosa. Uma dor precordial que irradia para o membro superior esquerdo, com sudorese, náusea, que piora quando ele tentava se mexer e que melhorava com repouso, tá? Sem outros sintomas, ele mantém os déficits neurológicos prévios, mas sem outras alterações. No exame físico, ele tem uma PA de 170 por 100, tá? Frequência cardíaca de 54, destro tá ok. Ausculta, tem um pouco de ronco na ausculta pulmonar, mas assim, nada além disso, não tem estetor, não tem nada. Bom, o que eu faço com esse paciente que chegou para mim no PS agora? Bom, Pedro, assim, a gente tá na aula de síndrome coronariana, né? Já fica mais fácil, né? Mas considerando que esse é um paciente chega com um quadro clínico muito típico para dor torácica. Tá. Sugestiva de síndrome coronariana. Tá. Bateu todos os critérios ali que você contou pra gente. Tá. E é um paciente já de risco. Ele é um paciente Tá. que já teve evento cardiovascular, teve um AVC prévio. Tá. Ele é diabético, ele usa estatina, ele tem dislipidemia. Ou seja, ele é um paciente que pode muito bem fazer um infarto e tá com um quadro muito sugestivo de infarto. Tá. Esse é um paciente que mesmo que tiver troponina normal, eletro normal, eu não vou ficar tranquilo com ele. Tá. Tá? E aí, primeira coisa, a gente pediu um eletro em 10 minutos, correndo, que a gente quer descartar num quadro típico desse que não seja um supra. Tá? Perfeito. E também coletar exames laboratoriais com a troponina para sair. Então, perfeito. A gente chegou, o paciente foi monitorizado, não estava desaturando, não precisamos colocar oxigênio, acesso venoso, coletado exames laboratoriais gerais, inclusive troponina, e realizado o eletro, que é o eletro que vocês estão vendo aí na tela. Que é esse aqui, né? Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada nesse eletro. O que chama atenção? Lembrando o seguinte, esse paciente ele tinha um eletro prévio, tá? Sinusal sem alteração. A gente conhece o eletro prévio do ambulatório dele aí de um mês atrás. Isso. Tá.
Beleza, então a gente tem um eletro aqui, vou conversando devagar com vocês para vocês irem acompanhando. Um ritmo sinusal, a gente tem onda P positiva em D2, onda P positiva em AVF, um QRS largo, que pode ser um bloqueio de ramo esquerdo novo presumido, tá? Considerando essa história, então a gente vai acionar um grande alerta. Tá. E além disso, não é só isso que chama atenção. Se fosse um bloqueio de ramo esquerdo puro e o paciente sem dor, ou com uma dor inespecífica, a gente ficaria mais tranquilo. Mas Tá. se vocês olharem ali em D1 e AVL, Tá. como é que era para ser a repolarização do bloqueio de ramo esquerdo? Era para ser igual V5 e V6, onda T negativa, talvez um infrazinho. E o que a gente vê é uma onda T querendo ficar positiva. Tá. E aí tem pouco tempo de história. Será que ali não está acontecendo uma atividade isquêmica aguda? Considerando o bloqueio de ramo esquerdo novo, considerando essa alteração, eu diria que é um eletroisquêmico. E além disso, a gente consegue ver aqui na parede inferior que D2 está com uma alteração de repolarização que incomoda, como se querendo suprar com uma onda T negativa. Tá. Igual em D3, aqui podendo até ter uma onda Q, e essa onda T negativa também em AVF. Então é um eletroisquêmico, Tá. que eu ainda não consigo dizer com certeza absoluta que tem supra, mas tem um bloqueio de ramo esquerdo presumidamente novo. Você poderia, por diretriz, já ligar e adicionar a hemodinâmica. Tá. Na prática, esse paciente com dor provavelmente a gente já colocaria na sala de emergência, iniciaria o AS e o clopidogrel, que já estaria indicado por ser um contexto de síndrome coronariana aguda, Tá. independente com supra ou sem supra, pelo quadro clínico muito típico, e iniciaria um antiginoso. Tá. No caso, o nitrato, não teria contraindicação aqui. Tá. E aí, a gente iniciaria o nitrato, poderia ser sublingual ou tridio EV, e repetia já o eletro rapidamente, para a Tá. gente ver se está tendo alteração dinâmica aqui. Tá. Rapidamente, 5, 10, 15 minutos, no máximo meia hora, Tá. para a gente tomar a decisão de reperfundir ou não. Tá. Então, assim, só lembrando então que essa discussão, a gente trouxe o BRE porque ele realmente é um pouco mais difícil, tem até aqueles critérios de esgarbosa e outras coisas que vão nos ajudar a entender se um BRE é isquêmico ou não é. Então, de novo, qual que é a chave que eu queria trazer para vocês aqui? Tô em dúvida, repita esse eletro em 5, 10 minutos. Esse 5 beleza. nunca vai estar errado Podemos isso, até né? comentar esses critérios de esgarbosa, aproveitar que vocês estão com o cardiograma aí na tela, que como é que a gente diz que o bloqueio de ramo esquerdo tem um supra por cima dele, né? Que ele já tem um supra aqui em V1, V2, V3. Basicamente, três maneiras. Uma, ele usa uma relação desse supra com o tamanho do QRS, tá? Que aqui não bate essa relação. Segundo, ele usa o supra 5 milímetros de tamanho, tá? Ou seja, tem que ser um supra bem grande no V1, V2 e V3, ou um supra concordante, um desnivelamento concordante, que seria o que poderia acontecer daqui a um tempo em D1 e AVL, que parece que pode ser que supra esse caso. Perfeito. Uma outra coisa, então, assim, uma paciente que ele tem uma síndrome coronariana muito provável, a gente está definindo ainda se a gente vai considerar com supra ou sem supra. Vamos supor aqui, para nosso efeito, nossa aula, que ele veio com essas novas alterações, então a gente fechou para ele como uma síndrome coronariana com supra. E uma coisa importante só para a gente conseguir o seguinte, ele já tomava o AS100 em casa, então eu preciso fazer mais 200 ou posso já ficar tranquilo que vamos supor que ele tem boa aderência, tenho segurança que ele tem boa aderência? Olha, como é supra, o ideal é a gente já fazer o ataque, né? De novo. Nós vamos apostar que ele tá tomando ou não. Beleza. Tá bom? Então faz mais 200 mg de AS, faz o clopidogrel aqui, Tá. tá? Então, e ele tem quantos anos? 60 e alguma coisa, 65 né? anos. 65 Isso. anos, com a gente considerando aqui supra desnivelamento de ST, Sim. ou um supra-like, Tá. e a gente usa na dose de 600 mg, Tá, E aqui perfeito. a gente está indicado também reperfundir. Perfeito. Aí a gente vai procurar se a gente vai ter hemodinâmica disponível no nosso serviço ou perto. Vamos supor então que nesse caso hipotético a gente tem acesso a seguro de dinâmica daqui a 130 minutos. 130. Tá. Então, lembrando que até 120 eu ia transferir sem trombolizar. Tá. Passou de 120, eu vou trombolizar. Tá. Só que tem um porém desse paciente. Beleza, que isso que a gente queria chamar a atenção. Ele teve um AVC com transformação hemorrágica Isso. prévio. Isso. E isso é uma contraindicação absoluta da gente fazer o trombolítico. Perfeito. Então, assim, esse caso é exatamente para trazer isso, a gente lembrar das contraindicações absolutas, esse paciente tem uma óbvia, mas vale a pena a gente sempre estar checando isso. E nesse meio tempo, então, a gente indicou uma terapia de reperfusão, não vai ser possível trombolizar, fizemos o AS com o clopidogrel, já também no momento de começar a anticoagulação dele também, né? Aí a gente até pergunta, né? E agora, né? Esse Sim. paciente, beleza, eu não posso trombolizar, ele tá lá com dor, O que eu faço? certo? E tem um eletro que tá alterando dinamicamente, está suprando ali D1 e AVL. Tá. Você tem um bloqueio de ramo esquerdo presumidamente novo. É a hora de você ligar no cross, ou em qualquer lugar que você esteja aí no sistema de saúde, ou privado. E ó, eu preciso transferir de imediato. Esse paciente tem contraindicação trombólise, ele precisa de uma angioplastia primária, tá? No tempo que for, vai demorar 6 horas. Já solicita, demora 6 horas. O que eu vou Perfeito. fazer nesse tempo? Tudo aquela terapia adjuvante, certo? Aqui eu vou começar com nitrato até a dose tolerada, vou fazendo tridil, vou aumentando de 3 em 3,
até a dose tolerada por pressão. Que ele tá com 170%, então vai ser até bom, porque ele já tá mais hipertenso. O Tridil vai ajudar a segurar essa PA também, vai ser bom. Exatamente. E o Tridil ajuda bastante na isquemia, tá? Ajuda bastante nessa dor. Ele melhora a isquemia e melhora também o resultado do infarto, né? A gente tá diminuindo a área isquêmica, beleza? Tá. É lógico que isso não vai tratar o supra, mas eu vou diminuir a consequência isquêmica do que tá acontecendo ali. E, consequentemente, sintoma do paciente. Tá. A gente ainda pode começar as outras medicações que a gente comentou, beta-bloqueador, IECA e a estatina, tá bom? Lembrando que o que vai ajudar mesmo é o foco no trombo, com o anticoagulante também entrando. Tá. E aí são os exames dele, ele veio aí com HB de 12, leuco de 6.500, plaqueta de 180 mil, uma create de 2. Então, depois eu queria que você me contasse se a gente tem que ter alguma preocupação em relação a esses medicamentos para o paciente que tem uma disfunção renal aí, não sabemos se é aguda, enfim, ou já mais crônica. Ele veio com uma gaso sem grandes particularidades e ele veio com uma troponina ultrassensível de 20. Essa troponina veio talvez um pouco mais baixa do que a gente esperava. E aí, o que eu faço com esse exame? Isso muda o nosso raciocínio de alguma maneira? Beleza, assim, primeiro falando da creatinina, se o clearance fosse menor que 30, a gente teria que ajustar a dose da enoxaparina, tá? Para 1 mg quilo uma vez ao dia só, ao invés de 2 vezes ao dia, tá? Aqui no clearance de 36 a gente não precisaria ajustar nenhuma das outras medicações, então a gente segue o nosso fluxo normal. Legal. Agora a troponina de 20, a valor de referência ele varia conforme o kit, né? Normalmente é de 10, 15, então é uma troponina que é positiva, tá? Acima do percentil 99. Tá. Agora é uma troponina pequena para um eletro desse. O que poderia estar acontecendo, tá bom? É uma tropa que foi coletada aí em 2 horas de sintoma. A gente tem que repetir. Provavelmente a próxima troponina vai ser maior, tá? Então, essa troponina não descarta que ele está tendo um supra, por exemplo, a gente pede uma nova e vai seriando também essa troponina. A gente espera que ela esteja aumentando, tá? Muitas vezes a troponina pode ajudar a gente retrospectivamente no diagnóstico de um eletro duvidoso, tá? Então não esqueçam de seriar a troponina, principalmente nesse valor pequeno, baixo de 20. Perfeito, então a gente fechou aí o manejo inicial desse caso e a gente fecha a nossa discussão de síndrome coronariana aguda. Então a gente conversou sobre as principais estratégias de reperfusão, as outras estratégias adjuvantes com foco de instituição imediata, né, de dupla antiagregação, anticoagulação e instituição precoce das primeiras 24 horas, salvo contraindicação das outras medidas. E lembrar para vocês que muitas vezes o paciente ele tem vários fatores de risco, ele tem outras comorbidades, então a gente precisa colocar tudo isso na balança e entender, né, para trazer a melhor terapia para ele. Bom, pessoal, agora mudando um pouco de assunto, conversando ainda sobre as principais urgências e emergências cardiológicas. Claro, o infarto síndrome coronariana aguda, ele é o mais importante, assim, no sentido de prevalência e gravidade, muitas vezes. Mas a gente vai passar rapidamente agora sobre umas outras coisas que aparecem às vezes no pronto-socorro pra gente e a gente precisa saber. Síncope. Então, vou falar rapidamente sobre síncope, vou perguntar para o Matheus o manejo, né, do pensamento do cardiologista. A gente sabe que as 3 principais causas de síncope, a gente vai ter a síncope reflexa, né, vasovagal como a principal causa. A gente tem também, que é a neuromediada também chamada, a gente tem a hipotensão ortostática lá embaixo, e nesse meio a gente tem também a síncope de causa cardíaca, né, que é o que vai nos preocupar aqui, porque ela pode estar associado a outros eventos cardiovasculares graves. Perfeito, Pedro. Então, primeiro, quando o paciente chega relatando que teve um desmaio, a gente tem que caracterizar se realmente foi uma síncope. Para a gente entrar no diagnóstico diferencial de síncope, tá bom? Porque às vezes o paciente teve uma perda de consciência porque ele teve um trauma, porque ele teve um pós-ictal, uma crise convulsiva, ou um rebaixamento de nível de consciência por algum outro motivo, tá? O que é síncope? É uma perda transitória do nível de consciência por baixo fluxo sanguíneo cerebral, com reversão completamente após, tá? Ou seja, todos os sintomas que ele teve desse desmaio foi revertido após poucos minutos, tá bom? Então a gente não tem esse período de letargia. Primeira coisa, visto foi síncope mesmo. Se foi síncope mesmo, a gente tem essas 3 causas, hipotensão ortostática, que a gente vai... A síncope, o que é muito importante, a gente pegar uma anamnese muito detalhada. É ela que vai direcionar pra gente o que está acontecendo, tá bom? Perfeito. Para quem não é especialista, os scores vão ajudar a gente a direcionar se essa síncope pode ser cardíaca ou não. Então, assim, a gente tem a síncope ortostática, né, a hipotensão ortostática, que o paciente, normalmente, quando ele está sentado ou deitado, ele se levanta, a gente tem uma queda da pressão arterial, uma queda reflexa, e isso pode levar à perda do nível de consciência, a perda do fluxo sanguíneo cerebral imediato ali, tá? A síncope reflexa, ou vasovagal, ou neuromediada, são sinônimos, tá? Ela também é uma síncope que normalmente ela acontece secundária a algum gatilho. Por exemplo, ambientes muito quentes, uma claustrofobia, muita gente, muito tempo em pé, tá? Isso tudo pode gerar alterações vasovagais na gente, alterações parasimpáticas e a gente perder a consciência. O que é interessante
nesses dois casos, tanto na hipotensião ortostática quanto na síncope reflexa. Normalmente, essa síncope não é de repente, tá? Vão ter alguns segundos de o paciente vai estar se sentindo mal, a pressão vai começar a cair, a frequência cardíaca vai estar caindo, então ela tem pródromos, exatamente o que você falou. Ela começa a ter turvação visual, tontura, e aí ela vai conseguindo se apoiar, ela não tem um trauma muito intenso, tá? Na grande maioria das vezes, tá bom? O que é muito importante na síncope? É na grande maioria das vezes. A gente pode ter uma síncope cardíaca dessa maneira, tá? Da mesma maneira que a gente pode ter uma síncope cardíaca com pródromos. Tá. Aí chegando no outro lado, a síncope cardíaca, normalmente ela acontece quando eu tenho uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia importante, em que eu suspendo imediatamente o fluxo sanguíneo. Então a pessoa não está preparada para isso. Então eu tenho uma queda abrupta dessa PA, ou frequência cardíaca, e o paciente sincopa. Normalmente não consegue se apoiar, não tem pródromos. E normalmente esse paciente chega com um trauma muito importante, fratura, hematoma, porque ele não conseguiu se apoiar. Às vezes ele está lá almoçando e de repente ele apaga, cai com a cara no prato. É as histórias que a gente escuta. Entendeu? E aí, bem súbito. Então, assim, a ter pródromo ou não ter pródromo é a primeira coisa que a gente vai olhar. Tá? Porque a partir do momento que a gente suspeita de síncope cardíaca, esse paciente tem que ser internado e estudado. Porque a síncope cardíaca ela pode ser de alguma causa que pode levar à morte súbita. Perfeito. Beleza? Outras coisas que podem ajudar a gente a direcionar essa história. Por exemplo, uma síncope com paciente deitado, é uma síncope que sugere ser cardíaca. Dificilmente o paciente deitado vai ter uma síncope reflexa. Tá bom? Uma síncope com paciente durante o esforço. É diferenciar muito aqui. Paciente durante o esforço e ele sincopar de repente, sugere ser cardiogênica. E agora, se ele sincopa depois do esforço, com algumas alterações das vagagens... A gente foi levantar uma caixa e quando pegou, sincopou. Isso fala a favor de cardiogênico. Cardiogênico. Agora assim, eu tava correndo, aí eu parei, comecei a me sentir mal e aí eu sincopei. Isso fala a favor de ser reflexa, tá? E aí, na dúvida, existem os scores para ajudar a gente, tá? Basicamente, você vai chegar e pegar a história do paciente. Se a história for de risco para cardíaco, ou se o paciente for um paciente de risco para síncope cardíaca, ele vai ser internado. O que é um paciente de risco para síncope cardíaca? É um paciente que tem IC, um paciente que já tem fibrose, que tem história de arritmia prévia. Se ele chega para você e fala, eu tive palpitação antes da... Uma coisa importante também da palpitação precedendo também. Se eu tive dor torácica forte antes da síncope, Isso tudo, tem alguma coisa cardíaca podendo acontecer. Então você vai olhar paciente, você vai olhar a história e por fim você vai pedir um eletro para todo mundo. Porque o eletro ele vai mostrar pra gente se tem alteração estrutural ou de bradiarritmia. É um eletro com bloqueio de ramo esquerdo, é um eletro com sinais de hipertrofia ventricular. Não é um eletro inocente? Vamos internar esse paciente. E aí o score acaba meio que resumindo tudo isso para quem não tem essa prática, né? E vai unir eletro com história clínica, alguns aspectos, a gente tem alguns scores que a gente deu o exemplo aí, o Axis, o Canadian, enfim, tem vários scores aí, mas assim, a mensagem que a gente queria trazer é que ele é muito baseado na história clínica e na avaliação também do eletrocardiograma. A história clínica, então, é essencial, que a gente vai adquirindo essa experiência no aprendizado do especialista, então, para quem é clínico geral mesmo, é difícil fazer essa distinção só na clínica, sem ter essa expertise. Então, para especialista, a gente não acaba muito utilizando o score, como para muita coisa, tá? E na síncope é a mesma coisa. Tanto que em estudos não foi validado o uso dos scores. Mas para a população geral, ela é muito interessante. Então, o que a gente mais usa? O da Canadian, o ASIO, que aí se for maior ou igual a 2, a gente interna. Que o ASIO ele é mais fácil de ser feito, são só 4 variáveis. Ou o Axis, né? Que se for maior ou igual a 3, também a gente interna. Legal. Então, assim, a grande ideia aqui na síncope é vocês conhecerem as principais causas, entender que cardiogênico é uma causa grave que pode demandar intervenções imediatas. E quando eu não souber, ou tiver uma suspeita que seja cardiogênico, eu vou internar esse paciente, a gente acabou de discutir. E só comentar rapidamente que os principais exames assim, iniciais pode variar muito, né? A gente vai ter um eco, geralmente, também, para ver se tem alguma alteração estrutural, né? Isso é importante. E também lembrar do Holter, porque o eletro ele é uma foto, né? Eu vejo naquele momento. E o Holter aí de 24 horas, ou às vezes até períodos mais prolongados, dependendo da suspeita clínica, eu vou conseguir ver um vídeo disso e talvez flagrar algum evento que eu não vi ali no eletro, né? De uma maneira resumida, acho que é isso. 2 exames mandatórios depois que internar é o eco e o Holter. Você pode pensar em outros exames também que ajudam, como teste ergométrico. E no fim, a suspeita é muito alta e os exames todos normais, o estudo eletrofisiológico, que é padrão ouro aí. Padrão ouro. Beleza. Bom, a ideia era só trazer um pouquinho para vocês de síncope, acho que ficou claro. E agora a gente vai para um outro assunto, que é a insuficiência cardíaca descompensada. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou partir de um caso clínico dessa vez, que é um caso clínico aí bem característico da IC descompensada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, agora falando sobre insuficiência cardíaca, a gente vai começar com um caso, tá?
Então, é o paciente KLS, é o paciente que a gente atendeu agora há pouco lá com síndrome coronariana aguda. Então, recapitulando um pouco sobre esse caso que está aparecendo aí para vocês na tela. Um paciente de 65 anos. Eu já vou resumir o caso, tá? Quem quiser faz uma pausa, dá uma lida, mas eu vou dar uma resumida. Paciente de alto risco cardiovascular, que ele teve um AVC, teve uma evolução hemorrágica, teve alta, voltou com uma síndrome coronariana aguda com supra, que a gente discutiu o atendimento dela agora há pouco, e aí a gente parou, o paciente foi para o cateterismo. No cateterismo foi visto uma oclusão proximal de descendente anterior, o paciente tinha um infarto anterior extenso, foi tratado adequadamente, mas ele acabou evoluindo com uma das principais complicações, que é insuficiência cardíaca isquêmica de fração de ejeção reduzida. Então, o paciente que estava no ambulatório, usando medicamentos para essas comorbidades, inclusive uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, mas estava bem compensado, estava tranquilo lá. New York Heart 1, que é o score que a gente usa, né, para gradação que vai de 1 a 4, de sintomas nesses pacientes. E ele vem com uma queixa de, nos últimos dias, ele está apresentando dispneia paroxística noturna, ele vê que para esforços um pouco maiores, ele está começando a ter um pouquinho mais de falta de ar que ele não tinha antes. E aí, às 6 horas, isso vem progredindo, ele tem uma piora importante, ele está com dispneia, inclusive, ao repouso. Tá. Ele chega pra gente, esse paciente, com uma PA de 12,6, uma frequência cardíaca de 65, saturando 85% em ar ambiente e uma respiratória de 32. O que chama a atenção na ausculta dele é que ele tem estertores crepitantes até ápice. Bom, o que eu penso nesse caso? O que eu faço com esse paciente? Pedro, acho que a nossa principal hipótese aqui de um paciente que tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca e tem uma história muito condizente com a descompensação da insuficiência cardíaca, Tá. ou seja, alguns dias piorando essa dispneia, uma piora da dispneia mais acentuada agora, Tá. um exame físico condizente com congestão pulmonar, Tá. a crepitação e ataque cardíaco, muito provavelmente se trata do edema agudo de pulmão. Tá. E a gente vai ter que tratar como causa. Perfeito. É uma insuficiência aguda descompensada. Quando a gente descompensa uma insuficiência cardíaca aguda, a gente tem que classificar a insuficiência cardíaca em perfis. Tá. Primeira coisa é avaliar se há congestão. Tá. Okay? Se há congestão, como a gente vai avaliar a congestão? Crepitações pulmonares, edema de Tá. membros inferiores, turgência jugular. Tá. E a gente já constatou congestão pulmonar, então o paciente está descompensado. Com congestão, segundo a gente vai olhar a perfusão. Tá. Se a perfusão estiver boa, a gente pode olhar critérios de macro ou microperfusão. Lembrar de macroperfusão. O principal deles, o tempo de enchimento capilar. Tá. A maneira correta de fazer o tempo de enchimento capilar é pressionar o leito unguial por 15 segundos, de uma maneira que você percebe que o seu leito unguial está descolorido, ou seja, estou fazendo uma pressão adequada. Tá. Eu solto e conto em quanto tempo eu vou voltar à coloração normal, à hiperemia normal do meu leito unguial. Perfeito. Se for maior que 4,5 segundos, o tempo de enchimento capilar está prolongado. Tá. O que mais fala a favor de má perfusão? Tá. As extremidades, mãos frias, pegajosas, vão falar muito a favor de má perfusão, dificuldade de palpação de pulsos muito finos, alteração de nível de consciência, diurese alterada, Tá. E a pressão também são alterações que acontecem no paciente mal perfundido. Tá. Na microperfusão, o lactato ajuda muito, Tá. Principalmente na dúvida se está tendo uma hipoperfusão ou não. Tá. Muito cuidado em pacientes que você está vendo uma perfusão clara nas extremidades e aí tem uma IC já muito crônica, muito grave, Tá. esses pacientes eles podem não aumentar tanto o lactato assim, Tá. bom? Porque eles já estão acostumados ali nesse metabolismo anaeróbio, não Tá. aumenta tanto o lactato, tá bom? Perfeito. Mas isso é exceção da exceção, só Tá. não deixem de descartar uma perfusão para um lactato que esteja ali no nível de referência, Tá. bom? Em torno de 20 ou dependendo da dosagem, dependendo da unidade, Tá. 2, tá? Tá, Porque perfeito. costuma ser Se for milimol, 2, se for miligrama por decilitro, 20, ou às vezes 18, 2.2, depende do laboratório. Mas diferença beleza. de 9, né? Que multiplica pra gente converter, para quem tiver dúvida aí nessas duas. Tá, perfeito. Então, assim, a gente tá conversando sobre uma IC descompensada de maneira aguda e a gente vai ter que classificar esse paciente em 4 perfis, né? Que vai, como a gente explicou agora, se o paciente está úmido ou seco, que se tem sinal de congestão, que a gente conversou, e se ele está quente ou frio, que na verdade se ele está bem ou mal perfundido. Esse paciente aqui do caso, ele estava com a pressão ok, né, como a gente falou, a gente acabou não mencionando, mas ele estava com tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos, o débito urinário estava diminuído, e eu acho importante a gente falar disso, porque às vezes a gente pode ter outras causas de disfunção renal que não efetivamente má perfusão, mas ele tinha um lactato normal. Então, assim, acho que vale a pena só esse cuidado com o débito urinário, que às vezes ele confunde um pouco a gente. Não é porque né? ele pode ter outras causas de rebaixamento de nível de consciência, como por exemplo a dessaturação e não ser má perfusão. Perfeito. Então você tem que juntar o quebra-cabeça. Tá. Mas a perfusão periférica, o lactato, eles vão ajudar bastante. Tá. São os mais sensíveis para isso. Tá. Esse paciente, ele está entrando em franca insuficiência respiratória, ele está taquipneico, está desaturando. Mas eu só vou fazer uma pausa aqui para o paciente que às vezes não chega assim e a gente tem um pouco de dúvida do diagnóstico.
E eu queria conversar sobre duas coisinhas que a gente usa para ajudar nesse diagnóstico diferencial de dispneia. Primeiro, falar sobre ultrassom point of care. Perfeito. A gente conversou bastante aí, tem todos os tópicos, né, que a gente discutiu no módulo 2 de manejo hemodinâmico sobre POCUS, então vocês estão já craques sabendo tudo disso. Mas, Matheus, conta um pouquinho pra gente na prática, rapidamente, o que ajuda a gente? Olha, na dúvida, né, diagnóstica, o raio-x de tórax, que era a avaliação básica antes da gente ter os exames laboratoriais e o POCUS, para avaliar sinais de congestão no raio-x, né? Congestão perilar, cefalização da trama, pode ter derrame pleural, beleza? Agora, com a ajuda do POCUS, ajudou bastante, tá? Que a gente consegue ver essa congestão diretamente ali com a presença ou não do padrão de congestão em linhas B. Lembrando que vocês tiveram isso lá, existem outras causas de linhas B no POCUS, a gente tem que fazer sentido, bilateral, ascendente, etc, tá? E um exame laboratorial que está intimamente relacionado com aumento de congestão, de aumento de pressões de enchimentos ali ventriculares, que são consequências do aumento de volemia, e que é o BNP, o NT-proBNP. Valores muito aumentados sugerem que essa dispneia seja de origem cardíaca, de congestão pulmonar. Então, o NT-proBNP ajuda bastante nesse diagnóstico diferencial. Lembrando que o limite de referência aí é em torno de 400, mas isso varia conforme a idade. Pacientes mais velhos, a gente vai subindo essa régua. 450 ali para menores de 50 anos, 900 para menores de 75 anos, maiores de 75 anos, 1.800, o NT-proBNP. Principalmente se o paciente já tiver insuficiência cardíaca. Perfeito. Eles costumam ter NT-proBNPs mais elevados. Que é o caso que a gente já conversou, os pacientes já tinha, né? Isso, e um detalhe, Pedro, a respeito do ultrassom de pulmão nesses pacientes, tanto que é eficaz no diagnóstico de ser descompensada, já foi estudado, um estudo clínico randomizado, entre a gente fazer a abordagem usual com história, raio-x de tórax e NT-proBNP versus história e ultrassom pulmonar. Ganha, né? A acurácia do ultrassom pulmonar com a história, sempre a história e exame físico associados, foi maior do que esperar o NT-proBNP sair, Perfeito. bom? Então, o ultrassom pulmonar é uma coisa fácil de se fazer, ela é reprodutível e a curva de aprendizado é rápida, então vale a pena focar nesse tipo de paciente, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial da dispneia. Perfeito. E só abordando um pouquinho do BNP, que é um exame que às vezes confunde a gente, o pessoal acaba pedindo no pronto-socorro indiscriminadamente. Claro, ele positivo em níveis altos, como a gente falou, fala a favor desse diagnóstico, mas o paciente ele pode ter IC, tem um BNP basalmente aumentado, tem uma outra causa de dispneia, e lembrar do valor do BNP, do valor preditivo negativo, né? Que o BNP, quando ele vem negativo, eu tenho bastante segurança de afastar causas cardiogênicas de dispneia. Quando ele vem positivo, aí a gente vai ter que conversar e compor todo esse raciocínio, Exatamente. Né? O valor do NT-proBNP também vai ajudar muita gente, um valor muito elevado vai... Fala bem a favor desse diagnóstico. Mas esses pacientes com IC crônica, eles vão ter o NT-proBNP já aumentado. Eles estão acostumados com esse NT-proBNP aumentado. Isso pode gerar dúvidas. Ele pode ter coisas a mais ali acontecendo, além do coração um pouquinho descompensado. Como que é isso na prática? Às vezes o paciente que ele tem C, tem DPOC, chega com uma dispneia, tem ronco, tem um pouco de estertor, mas talvez fez uma febre. E aí você fica assim, e aí vem um BNP meio que positivo ali. Talvez o BNP não te ajude nessa situação, uma né? sepse no paciente que tem C, descompensa um pouco a hemodinâmica, altera NT-proBNP, mas a causa de insuficiência respiratória dele pode não ser congestão pulmonar. Perfeito. E lembrar das causas de descompensação de C também, antes da gente entrar no perfil e no manejo de cada uma, que assim, claro, um dos tops aí vai ser má aderência medicamentosa, não só os medicamentos, mas também a restrição hidrossalina, enfim, é toda a questão que o paciente muitas vezes acaba não aderindo, mas a gente tem que lembrar também de infecção, novos eventos, esse paciente merece um eletro, merece um rastreio metabólico infeccioso, são pacientes que são potencialmente graves, né? A descompensação da IC, ela é grave, a gente vai conversar agora um pouco sobre cada perfil, tá? Então, o nosso paciente, ele tá num perfil que ele tá úmido, né, tá congesto, e ele está bem perfundido, que é o IC em perfil B. Vamos conversar um pouquinho sobre essa IC em perfil B, e depois a gente vai conversar quando o paciente está seco e mal perfundido, que é o perfil L, e o mais difícil de manejar é o paciente que está úmido e mal perfundido, que é o perfil C. Então a gente vai conversar sobre esses três, primeiro sobre o nosso caso do perfil B e depois dos outros. Então, vamos lá. Então vamos lá, o paciente está com esse perfil B, você vê o diagnóstico. Qual que é a terapia para ele? 2. Diurético e vasodilatador, tá? Você quer diurético para melhorar essa congestão, você quer vasodilatar ele por 2 motivos. Você quer vasodilatar o leito arterial para você reduzir a pós-carga. Você quer dilatar o leito venoso para você reduzir a pré-carga, porque você acumula mais líquido ali.
Tira do pulmão. Tira do pulmão. Joga na periferia. Exatamente. Você tira o terceiro espaço, manda pro leito vascular. Perfeito. E você diminui o sangue que chega também no ventrículo direito. Show. Tá bom? Então você diminui a pré-carga e você diminui a congestão. Tá? Então a gente quer dilatar os dois. Tá. Qual que é a melhor medicação para vasodilatação? É EV, é o nitroprusiato de sódio, o Nipride. Uma ampola em 250. Tá. Beleza? E a gente também vai titulando conforme a PA. Tá. Sempre tentar deixar essa PA um pouco mais baixa, Tá. principalmente se for uma fração de ejeção muito reduzida. Tá. Esses pacientes não toleram muito PAs muito aumentadas. Tá. E aí a gente pode, dependendo do grau de descompensação, podemos fazer só vasodilatação VO. Tá. E o principal vasodilatador VO é o IE-Cobra. Tá. Que além de dilatar artéria e veia, ele também atua no sistema simpático, que normalmente esses pacientes estão numa descarga adrenérgica aumentada. Tá? Então, o IE-Cobra vai ter que estar lá. Tentem não suspender essa medicação. Tá. Além disso, a gente pode usar outros vasodilatadores, por exemplo, hidrazina e nitrato. Tá. Elas sempre andam juntas, porque uma dilata a artéria, outra dilata a veia. Via oral também, né? No paciente que não tá tão mal e Exato. eu vou... No nosso paciente em questão, Tá. ele está em edema agudo de pulmão. Não vamos esperar a medicação via oral fazer efeito. Tá. Vamos começar com a vasodilatação EV. Tá. Paciente que não está respondendo função renal, paciente muito anasiarcado, tem condição de deixar com o Nipride alguns dias, vamos deixar o Nipride, deixa monitorizado, depois eu começo a transicionar para a terapia VO. Perfeito. Beleza? E o outro lado é a furosemida, é o diurético. Perfeito. E o principal diurético é a furosemida, o diurético de alça, que Tá. tem uma ação muito importante, muito boa diurética. Tá. E na dose, o Asavic, que é o protocolo de suporte avançado de insuficiência cardíaca, ele orienta a gente fazer 1 mg por quilo. Tá? Se ele for usuário de furosemida, se ele não for, 2 ampolas. E depois que você fizer, você testar se houve resposta. Tá. Como que eu sei se houve resposta? Você vai avaliar na diurese em 2 horas se teve de 100 a 150 ml por hora, pelo menos. Tá? Se teve isso, beleza, ele respondeu, eu posso deixar essa dose de 2 a 3 vezes por dia, dependendo do quanto ele estiver respondendo. Beleza? Alguns detalhes. Existem a possibilidade de eu fazer, as possibilidades de a gente fazer doses maiores de furosemida, viu, Pedro? Por exemplo, pacientes que já usam a consenso de diretrizes hoje, a gente utilizar dose 2 vezes maior do que ele usa em casa. Tá. Isso sem considerar a conversão de VO para EV. Tá. Então, se o paciente usa 2 comprimidos em casa, eu posso deixar 4 ampolas de 12 em 12. Tá. Tá bom? Dobrando aí a dose. Tá. Lembrar que tem que ser EV, isso é uma coisa importante, tá? Não pode ser via oral, por quê? Porque, mas eu posso fazer 15 comprimidos via oral? Não vai adiantar, porque o edema que o paciente está tendo no pulmão, está tendo muitas vezes no membro inferior, na turgência jugular, na hepatomegalia, ele também está tendo nas alças intestinais. Então, a absorção da furosemida é prejudicada. Então, assim, tem que ser via endovenosa. E eu acho que vale a pena só comentar, porque é uma coisa que está saindo, eu não sei, até perguntar se vocês estão fazendo na prática, é aquele estudo novo usando acetazolamida para paciente que está com uma alcalose metabólica importante, lembrando que a furosemida, um dos principais efeitos colaterais é a alcalose metabólica, que entra junto aí, o pessoal está fazendo, enfim, está saindo isso só para vocês conhecerem. Assim. Bom, vamos chegar num contexto já um pouquinho mais avançado. Vamos supor que esse paciente, a gente está fazendo diurético e ele não está respondendo. Primeiro a gente vai fazer a furosemida. E aí a gente está lá deixando doses altas, 2, 3, 4 vezes ao dia. Lembrando que a dose máxima de furosemida é 600 mg EV ao dia. É muita furosemida, tá? Só que se eu já estou acima de 300 mg por dia, 400 mg por dia, eu já posso suspeitar que esse paciente tem uma resistência ao diurético. Quando isso acontece, a gente pode cogitar fazer um bloqueio sequencial desse néfron. Como? Se a PA tolerar, eu colocar um bloqueador tiazídico, né? Um diurético tiazídico lá no tubo contorcido distal. Posso colocar um antagonista da aldosterona, espironolactona, que atua no tubo coletor. E existe a possibilidade de também atuar no tubo contorcido proximal, no caso com acetazolamida. Existe uma outra medicação que também atua no tubo contorcido proximal, que é o inibidor do SGLT2, e que ainda é utilizado na IC aguda, para paciente que não utilizava ainda, as glifosinas, e que a gente não pode usar junto com a acetazolamida. Qual que é essa ideia da acetazolamida que foi falada e que talvez está sendo mais discutida aí no ambiente acadêmico e tudo mais? A ideia é que foi estudado a gente associar um comprimido de acetazolamida à terapia padrão que estava sendo utilizada. E foi visto que a acetazolamida, EV no caso que foi utilizado, ela aumentou a diurese, né? Ela basicamente diminuiu o tempo de congestão do paciente. Entendi. Tá bom? Agora, será que se aumentasse a dose de furosemida eu não conseguiria esse mesmo resultado? Isso a gente não sabe, tá? E o SGLT2, ele também tem uma ação diurética. Esse a gente não poderia usar junto. Qual que eu preferiria? Entendeu? Então, assim, tem muitas questões sendo estudado ainda, né? O que a gente sabe? A acetazolamida, ela é muito boa para quem tem alcalose, tá? Ótimo. Então, se o paciente estiver desenvolvendo alcalose secundária à furosemida e ainda tiver congesto, a gente entrar com a acetazolamida ajuda bastante, tá?
Legal. Então, vale muito bem essa observação, que ela vai ajudar a bloquear o néfron, nesses casos de diurese refratária, ela vai ajudar na alcalose metabólica, mas não como uma terapia sempre padrão, internou diurético e acetazolamida, furosemida, acetazolamida, isso ainda não. A gente olha caso a caso isso. Caso a caso, só realmente na necessidade. Tá. Então, assim, falamos sobre diurético e vasodilatação, que são os dois pilares do paciente índice perfil B, né? E também lembrar vocês que esse paciente pode ter muitas vezes disfunção renal. Então a gente fica com medo, mas eu vou dar diurético, o paciente está com a creatina mais alta. Sim, porque muitas vezes a gente vai estar frente a uma síndrome cardiorrenal, que a gente vai conversar mais para frente na aula de lesão renal aguda, como que isso acontece, e que na verdade vai melhorar com o diurético, vai melhorar tirando o volume, que a gente vai tirar a congestão desse rim, tá? Outras coisas que são importantes no paciente com edema agudo de pulmão, no contexto de insuficiência respiratória, que é um pouco o nosso caso, e aí tem um mnemônico que eu gosto bastante, que é o LMNOP, do manejo do paciente edema agudo de pulmão, que é L, Lasix, né, que é a furosemida, beleza? M, morfina, de novo, vem perdendo espaço, mas ela ainda pode ter um pouco de contexto no paciente que está com muita dispneia, mal-estar. Vale a atenção ali da morfina, porque às vezes fica muito com medo, porque ela foi associada à mortalidade. Tá. Associação é diferente de causalidade. Entendi. Tá? Normalmente a gente faz morfina nos pacientes que estão mais graves. Então, teoricamente, ele já morreria mais, né? Que já morreria mais. Então, assim, não tem um estudo que randomizou morfina e placebo e morfina matou. Tá. Então, assim, a gente deixa para casos reservados. Mas realmente, às vezes, ajuda. O paciente está em franca insuficiência respiratória. Antes de você terminar o mnemônico, Pedro, só aproveitar esse gancho. O paciente com edema agudo, às vezes, ele está em franca insuficiência respiratória e a gente já quer intubar de imediato, porque ele está em insuficiência respiratória mesmo. Mas se você tiver ali o VNI, se você conseguir fazer esse suporte iniciar rápido a ventilação, esse paciente sai, tá? Sai. Esse paciente a gente consegue tratar. Então, a gente pode tentar fazer esse tratamento e às vezes a morfina consegue segurar, tá? Ótimo. Então, porque ela também tem um pouco de vasodilatação, que tem esses efeitos hemodinâmicos que a gente já conversou. E aí, continuando o mnemônico, foi legal porque o Matheus falou exatamente o que a gente ia falar. Então, LMN, o nitrato, que na verdade vai ser, nesse caso, o nitroprussiato, né? O preferencial, salvo em caso de síndrome coronariana aguda, a gente sempre, que aí vai ser o tridil, né? Como a gente já conversou, mas nos outros casos vai ser no paciente que está em franco insuficiência respiratória, tem que ser endovenosa, rapidamente titulável, como por exemplo o nitroprussiato, que é o que a gente vai mais usar na prática. E o O é oxigênio, e aí no oxigênio entra o suporte respiratório, que é com ventilação não invasiva, modalidade CPAP, eu dou PIP para o paciente, eu recruto a área de alvéolo, como a gente já conversou antes, no nosso capítulo de suporte respiratório. Lembre que a gente frisou bastante que tem duas situações que a VNI tem benefício comprovado de mortalidade, que é o DPOC exacerbado e a insuficiência em perfil B, o edema agudo de pulmão. Por quê? Porque eu dou tempo do diurético agir e eu evito que esse paciente seja entubado. Então, é claro, se o paciente está rebaixado, está com instabilidade hemodinâmica, como a gente já conversou e vocês estão sabendo muito bem, a gente vai entubar, ok? Mas geralmente é um paciente que ele responde muito bem a VNI. Uma resposta rápida, marcante, que é o que o Matheus falou. Então, no oxigênio, lembrem da VNI, tá? Porque ela também tem um efeito hemodinâmico, o aumento da pressão intratorácica diminui o estresse transmural da parede do ventrículo esquerdo, ajuda um pouco no trabalho dessa câmara que está sofrendo, então tem vários benefícios aí, tá? E o P, que a gente também não pode esquecer que às vezes passa despercebido, é a posição. Esse é um paciente que ele vai muito melhor a 90 graus, paciente sentado assim, quase, né? Por uma questão gravitacional, eu melhoro esse edema. Ele então, não tolera o decúbito. Não tolera o decúbito, né? Mais né? sentado você deixar, melhor para ele. Então, recapitulando, IC perfil B, que é a mais comum, por isso que a gente perdeu bastante tempo nela, é LMNOP, Lasix nessa dose, podemos pensar nos novos, a acetazolamida, bloqueio sequencial do néfron em situações específicas caso a caso, morfina, com essa ressalva, dessa preocupação que hoje em dia o pessoal está percebendo que talvez não seja tão boa assim, mas que no paciente que está muito taquidispneico pode ajudar, diminui o trabalho respiratório, diminui a sensação de dispneia desse paciente, diminui o tônus adrenérgico associado. O nitrato, vasodilatação, sempre que a PA permitir, no cara que está mais grave, primeiro, EV rapidamente titulável, vasodilatador arterial direto, que é o Niprid, se for síndrome coronariana aguda, tridil, demais situações, Niprid. Oxigênio, com essa estrelinha na VNI, é um paciente que às vezes precisa ser entubado, mas que muitas vezes eu consigo tirar ele com a VNI, no modo CPAP, às vezes BIPAP também, mas pelo menos dando uma PIP, que é o que realmente vai ajudar nesse caso, que a gente conversou bastante sobre isso no capítulo de ciência respiratória. E, por fim, a posição do decúbito de 90 graus, para a gente não esquecer. Perfeito, fechou? Pedro. Fechou. Só um comentário aqui do edema agudo ainda. Lembre-se muito bem, VNI, vasodilatar, EV com Niprid,
e o diurético. Tá. Existem alguns casos em que o paciente não está muito hipervolêmico. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de diurético que a gente vai fazer. Tá. Edema agudos hipertensivos, normalmente com fração de ejeção preservada, no paciente que não tem muita congestão periférica, esse paciente não está muito hipervolêmico, então não adianta eu ficar fazendo doses cavalares. Pode até piorar, né? Fazer muita furosemida. Se a gente deixar ele muito seco, a gente pode até piorar. O tratamento dele é vasodilatar, tá? Que o edema agudo de pulmão dele foi secundário a um aumento súbito de PA ali no leito pulmonar. Então o tratamento é realmente vasodilatação. Então só para vocês frisarem, a vasodilatação aqui é tanto importante quanto a furosemida. Tá. Em alguns casos, mais importante ainda. Sai um pouco do escopo da IC perfil B, mas lembrar que nem todo edema agudo de pulmão é essa IC perfil B que eu fui vendo meu paciente ficar congesto, ganhar peso, tem edema periférico, que às vezes eu posso ter um edema mais hipertensivo. Nesse caso, a furosemida não vai ter tanto papel, né? Pode até ser deletar em algumas situações. Bom, vamos conversar sobre os outros dois perfis de IC que falou. Começando então sobre a IC em perfil L, que eu acho que é um pouco mais simples, é o paciente que então ele está seco, mas ele está seco demais. Então o paciente, geralmente a história é o que? O paciente já tem C e ele vem com alguma coisa que pode ter levado ele à desidratação, um quadro às vezes gastrointestinal, náusea, vômito, etc. Ou ele teve um aumento ambulatorial de dose diurética, o pessoal pesou um pouco na mão, ele não tolerou e acabou perdendo demais. Exato. O que eu faço com esse paciente? Esse paciente que chega desidratado, a descompensação dele é por perda de volume, né? Tá. Então, primeiro você constata a hipovolemia. Tá. Então, aqui, o exame físico de desidratação ajuda bastante e também a utilização do POCUS, tá? Ele vai constatar para você que o paciente está desidratado, o paciente está com má perfusão, naqueles critérios que a gente olhou. O tratamento desse paciente, a gente restaurar a primeira volemia. Tá. Então, a gente vai fazendo alíquotas de volume. E a gente pode guiar essa alíquota ou sintoma ou pelo POCUS, tá bom? Tá. Uma dica é, esse paciente que tem C e chega desidratado, vamos deixar ele em decúbito zero e vamos fazendo 250 ml e avaliando, tá? O paciente, se ele começar a encher o tanque, ele vai começar a sentir dispneia, tá bom? Então, vamos fazer de 250 a 250 e na presença de ultrassom pulmonar, ele vai ajudar bastante, tanto avaliando a alteração de veia cava, como também da surgimento de linhas B. Começou a surgir linhas B, a cava começou a aumentar, aí a gente chegou no tanque ok do paciente de volume, não vamos fazer mais volume. Aí a gente vai reavaliar a perfusão. Perfeito. Perfusão ainda está alterada, na maioria das vezes reverte, tá? Ele melhora esse quadro de C, mas se ele ainda tiver com uma perfusão, aí a gente vai ter que entrar com um inotrópico. Tá. Só uma coisa que eu queria trazer para vocês em relação à veia cava, que a gente também conversou bastante lá no capítulo de fluidoresponsividade, mas é o seguinte, lembrar que o paciente que é função cardíaca normal, se ele está desidratado, muito provavelmente ele vai estar com uma cava seca. A gente conversou muito sobre cava, vocês viram que na verdade a cava não é tão boa assim em algumas situações, e essa é uma delas. Por quê? O paciente cardiopata grave, ele pode estar em perfil L, ou seja, ele está seco e a cava está dilatada. Por quê? Porque é um paciente que ele sempre vive em regimes de PVC aumentada. Então, assim, nesse momento o ultrassom ajuda muito a gente, mas a gente tem que entender muito bem o que a gente está vendo. Uma cava dilatada significa PVC alta. Ponto. Não quer dizer congestão necessariamente. Muitas vezes, Pedro, a gente até esquece sinais semiológicos de desidratação, né? A pele seca, enrugada, a boca, a língua. Isso ajuda a gente a tirar a dúvida, principalmente no paciente que está estudando diurético, paciente difícil de avaliar, edema, por exemplo, obeso, tá bom? Então, não esqueça dos sinais semiológicos de desidratação, eles vão ajudar bastante nessa hora. E, realmente, o paciente já tem disfunção ventricular, principalmente se já tiver alguma coisa do lado direito do coração, disfunção de VD, insuficiência tricuspídia, a cava pode mais te atrapalhar do que ajudar. Agora, o ultrassom de pulmão, ele pode sempre vai nos ajudar. Legal. E lembrar assim, nossa, o paciente tem fração de ejeção de 18, eu vou fazer volume? Vai. Como? Pequenas alíquotas nessa situação bem controlada, reavaliando o paciente frequentemente. Bom, vamos agora para o último perfil de insuficiência cardíaca, que é IC descompensado em perfil C, porque essa é muito difícil, né? Eu não tenho muito para onde correr. O paciente, ele tá congesto e ao mesmo tempo ele tá mal perfundido, não tem, se eu tirar volume, se eu colocar, enfim, como que a gente faz essa situação? Perfeito, Pedro. Primeira coisa, ele tá congesto, certo? Ele tá úmido, então diurético é uma terapia para ele. Tá. Beleza? Beleza. Segunda coisa, ele tá mal perfundido. Qual que vai ser a terapia para ele? Tá. Inotrópico. Tá? Então a gente pode conversar um pouquinho dos inotrópicos agora. Tá. Tá bom? A gente tem 3 opções: dobutamina, milrinone ou levosimedan. Tá. A dobutamina que atua através de receptores beta e o milrinone e o levosimedan através de outros mecanismos relacionados ao metabolismo do cálcio. Tá. Por que isso é importante? Porque essas duas outras medicações, elas não tem no SUS, tá bom? Elas são muito mais caras e elas abaixam bastante a PA, mais do que a dobutamina. Então, elas acabam tendo essas limitações, elas têm os seus usos específicos, tá bom? E assim, a gente acaba deixando de lado, a gente aprende muita dobutamina, até em ambientes particulares, a dobutamina é o que a gente mais utiliza, tá bom? Então, vamos focar na dobutamina. Perfeito. Dobutamina, a gente faz também em bomba, depende muito da diluição do seu serviço, tá? Então, a gente deixa em microgramas quilo minuto, de 5 a 20, tá?
Detalhe, se o paciente já usa beta-bloqueador crônico, Tá. eu tenho que deixar doses maiores para essa dobutamina fazer efeito. E suspender esse beta-bloqueador, né? É importante falar. Calma, a gente vai chegar lá. Tá. Polêmico. Exatamente, é polêmico. Por quê? Porque o beta-bloqueador bloqueia os receptores que a dobutamina vai agir, tá bom? Então, no paciente com perfil C, eu tenho duas opções. Ou eu diminuo a dose do Tá. beta-bloqueador, ou seja, eu corto ele na metade. Tá. Vamos supor, estava 25 de carvedilol, deixo 12,5. Tá. Ou eu deixo uma dose de dobutamina mais alta, que é o que Tá. a gente acaba fazendo mais na Entendi. prática, tá? Para não ter o problema de otimizar. Isso Entendi. tudo vai depender da gravidade do paciente também. Tá. Porque se ele chegar chocado, a Tá. gente vai suspender, tá Tá. bom? O choque cardiogênico, o perfil C muito grave, que a gente já vai chegar lá no choque cardiogênico. Tá. Mas lembre, beta-bloqueador e inotrópico. Tá. Se eu vou colocar dobutamina, ou eu corto na metade, ou eu aumento a dose da dobutamina. Tá bom. Ao invés de começar com 5, começa com 8, com 10 em alguns Tá. casos. Tá. Tá? Microgramas quilo minuto. Tá. Beleza? Não tem problema. Então, assim, a gente falou do inotrópico, falou do diurético. Agora, o segundo ponto da IC perfil C é também vasodilatar. Tá. Porque a gente quer também diminuir a pressão ali na raiz da aorta para facilitar a minha pós-carga, facilitar o meu trabalho cardíaco. Tá. Beleza? Beleza. Só que eu posso ter uma limitação, que é a pressão arterial. Que a do Buta também já vai ter vasodilatado um A pouquinho também, dobutamina, né? ela vasodilata um pouquinho. Agora, se a pressão arterial média tiver menor que 60, Tá. eu devo começar um inopressor. E no Tá. caso aqui a gente usa a noradrenalina, porque inopressor, que ela é um vasopressora com pequenas propriedades inotrópicas. Perfeito. Tá bom? Então a Tá. gente usa a nora para chegar nessa PAM de 60, Tá. pra gente começar a dobutamina. Perfeito. Tá bom? Se você tem certeza que é um choque cardiogênico puro, que não tem nada vasoplégico Tá. associado, você pode tentar dobutamina sozinho, tá bom? Às Tá. vezes a gente até vê a pressão subir utilizando vasodilatadores nesses casos. Porque tá? melhora a contração do coração. Você né? melhora tanto o débito cardíaco que a diminuição da resistência vascular periférica não compensa o aumento do débito cardíaco e a pressão sobe, Entendi. tá? Então assim, mas aí você tem que ter certeza que não tem nada vasoplégico acontecendo, Tá. não tem uma infecção junto, que senão Tá. você pode piorar. Tá bom. Basicamente, para deixar fácil, para a gente não entrar em discussões filosóficas do choque cardiogênico. Tá. E ser perfil C, Tá. pressão arterial média abaixo de 60, pressão sistólica ali abaixo de 90, 85. Vou começar com a noradrenalina. Tá. Às vezes você já até começa junto, tá? Tá. A nora chegou ali na pressão que você quer, 90 sistólica, pressão médica 60, Do Buta. começa a dobutamina. Tá. Se a pressão já está alta, eu já estou com uma sistólica de 100 e eu posso sim ter pressão normal em perfil C, Tá. com má perfusão, Tá. tá? E aí eu já começo o vasodilatador. Entendi. De preferência Depois da V. do Buta, né? Começa a dobuta, PA tá permitindo, vasodilatação. Perfeito, essa é a tá? ideia. Nipride. Tá. Então a Tá ideia é bom. sempre essa. Tá. E o diurético também vai ajudar na congestão pulmonar, né? E também ele melhora esse coração e começa a bater não tão cheio, melhora até um pouquinho a contratilidade também, né? Que é uma coisa que, poxa, eu vou tirar volume do cara que já tá mal perfundido? Sim, né? Porque a gente vai otimizar essa contração. E aí a gente até puxa um gancho da condução desse IC perfil C. Tá. Né? Porque a gente, beleza, a gente achou uma dose de dobutamina, achou uma dose de vasodilatador Tá. e achou uma dose de diurético que funciona. Tá. E aí a gente compensou o paciente. Tá. Quando que eu vou começar a tirar essa dobutamina? Tá. Beleza? Primeira coisa, eu tenho que resolver tanto a pós-carga quanto a pré-carga Tá. para eu começar a desmamar a dobutamina. Tá. Se eu já estou vasodilatado, a minha pós-carga está resolvida. Tá bom. Mas se o paciente está congesto, a minha pré-carga não está resolvida. Então Diurético. vamos trabalhar um pouquinho na diurético terapia antes de tentar desmamar essa dobutamina. Senão vai dar errado, tá? Perfeito. A ideia é assim, a dobutamina é a última a sair. A dobutamina é a última a sair. Perfeito. É lógico que o Unipride vai estar lá vasodilatando, eu posso já transicionar na vasodilatação para VO. Perfeito. Tá? Mas eu espero a gente, pelo menos alguns dias aí, de melhorar a volemia desse paciente para eu começar a desmamar a dobuta. Ótimo. Então a gente conversou aí sobre o manejo do paciente em IC perfil C, que muitas vezes pode estar em choque cardiogênico. E aí eu vou só perguntar um pouquinho mais do choque cardiogênico, que ele também pode ser uma complicação da IC, mas ele também pode ser uma complicação de síndrome coronariana aguda. E assim, eu não vou entrar aqui no mérito, mas a gente também tem que lembrar que disfunções valvares agudas podem também fazer choque cardiogênico por alteração valvar. Então a gente não esquecer isso, a gente não vai entrar muito nisso aqui agora, porque realmente é um assunto à parte. A gente até mandou para vocês uma tabelinha do manejo das principais alterações valvares no contexto de pronto-socorro. Mas eu queria perguntar o seguinte, e o paciente que ele está refratário a essa dobutamina? Então o paciente, por exemplo, num choque cardiogênico, que está refratário à dobutamina, o que eu posso... Primeiro, quando eu sei que ele está refratário, né? Então, o que acontece para eu falar, poxa, essa dobuta não está funcionando? Ou, poxa, essa dobuta funcionou. E o que eu teria de um outro passo aí para dar um suporte para esse paciente? Beleza, Pedro.
Então, primeiro a gente diferenciar choque cardiogênico de ser perfil C. Tá. Como que eu falo que o paciente está chocado? Definição de choque é a pressão sistólica abaixo de 90 mantida após as terapias iniciais, tá? Por pelo menos 30 minutos. Tá. Então, se você começou o tratamento ali desse paciente e mesmo assim ele permanece com a pressão baixa, com o inotrópico, tá? Então, esse paciente a gente deixa um choque cardiogênico, né? Documentado ali a má perfusão, lactato e tudo mais. Beleza. No choque cardiogênico a gente tem que tirar o beta-bloqueador, vai usar só o beta-agonista. A gente vai tirar os vasodilatadores VO, né? E EV também. Nada que diminua a pressão desse paciente vai estar na prescrição. Em alguns momentos, esse choque cardiogênico pode ficar ainda mais refratário, Ou seja, eu estou aumentando o dobuta. E na urina, ele continua rebaixado, o lactato continua subindo. Alto. E aí, tendo na certeza de ser um choque cardiogênico, eu posso partir para dispositivos de assistência circulatória. E aí a gente tem alguns dispositivos de assistência circulatória. O mais comum, que é o mais disponível no SUS, é o balão intraórtico. Qual a ideia do balão intraórtico? Eu punciono aqui a artéria femoral e subo com catéter até a aorta descendente, onde eu vou deixar um balão. Um balão aqui nessa aorta descendente. Perfeito. Esse balão ele vai insuflar ou desinsuflar a depender do ciclo cardíaco, certo? Então, esse balão está lá insuflado, na hora que o coração fizer a sístole, ele vai desinsuflar. Quando ele desinsuflar, ou seja, ele vai fechar, ele vai fazer um mecanismo de ex-vácuo e vai facilitar a ejeção. Diminui a pós-carga. Diminui a pós-carga imediatamente ali. E aí, a hora que a válvula aórtica fechar, começar a diástole, ele vai insuflar. E o que vai acontecer quando ele insufla? Duas coisas. Ele joga mais sangue para a periferia. Beleza. E ele volta mais sangue para a perfusão das coronárias. Legal. Que é o momento que ela se perfunde na diástole. Entendi. Então, é muito lindo na teoria. Na prática tem muitos problemas, né? Você deixa um dispositivo insuflando, desinsuflando na horta. Realmente. Risco de infecção, tem que ficar algumas vezes anticoagulando. Então, e nem sempre funciona, Ela é muito utilizada, a principal indicação é pós-choque cardiogênico, tá bom? Pós-choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio, é isso que eu quis dizer. Não é uma coisa temporária, né? Que um coração que vai se recuperar aí de um miocárdio atenuado, ou atordoado, desculpa, ou um paciente numa ponte, às vezes para um transplante, enfim, mas vai fugir muito do nosso... São as principais indicações hoje, ponte para transplante cardíaco ou para paciente com choque cardiogênico pós-infarto. Então o suporte está temporário, não dá para a gente viver com isso, é uma coisa temporária, né? E a gente tem outros dispositivos, a ideia não é entrar nisso agora. Mas ficou claro, então, perfil C, a diferença do choque cardiogênico, uma diferença de nomenclatura, o racional do manejo, falando da dobutamina e falando do paciente que ficou refratário, lembrando que a dobutamina sempre é a última a ser desmamado, quando o paciente já está mais compensado, porque senão ele vai descompensar de novo. Perfeito. Para fechar nossa discussão de urgências e emergências cardiológicas, eu só vou falar aqui rapidamente sobre urgência e emergência hipertensiva. Perfeito. Então, assim, de uma maneira bem resumida, a gente vai ver que tem várias definições. Eu tenho uma diastólica acima de 120, eu entendo que eu posso estar tendo uma lesão orgânica aguda. Então, é diferente do paciente que está lá, por exemplo, com 16/10, se ele viver anos assim, ele vai ter um infarto, vai ter um AVC, ok. Eu estou pensando no contexto agudo, né? Uma diastólica acima de 120, eu vou ter uma lesão de órgão-alvo. O que eu tenho que procurar? Eu gostei da definição da diastólica aqui, Pedro, porque essa definição ela varia, né? A diretriz brasileira coloca essa histórica junto na jogada. Isso é muito perigoso. Então, vocês podem ler em algum lugar que a crise hipertensiva, para a gente diferenciar entre urgência e emergência, ela é sistólica maior ou igual a 180 ou diastólica maior ou igual a 120. Mas se você pegar fontes internacionais, eles tiram essa sistólica e colocam só diastólica. Por quê? Um hipertenso crônico descontrolado, ele pode ter sistólica de 190, sistólica de 200 e não ter nenhuma lesão de órgão-alvo com isso e eu não precisar ficar preocupado nesse momento ali no pronto-socorro. Mas a diastólica maior que 120, a gente vai abrir a lanterna, né? E aí a gente vai tentar procurar por lesões de órgão-alvo. A gente pode dividir por sistemas, né? O que é lesão de órgão-alvo? Ou é alguma coisa causando a PA alta, ou é a PA muito elevada causando alguma alteração sistêmica. Então ela pode ser causa ou consequência. Beleza? A gente tem que pensar em AVC, encefalopatia, né? Encefalopatia hipertensiva, que é um diagnóstico de exclusão, que é o paciente que vai ter confusão mental, um pouquinho de sonolência. Papiledema, lembrar que é uma coisa que ajuda muito. Exato. O que mais que a gente pode ter nesse paciente? Alteração do sistema cardiovascular. Secção de aorta, edema agudo, infarto, Então vamos ter que descartar essas três também. Alterações de endotélio vascular. E o que significaria alteração de endotélio vascular? A gente pode ter alterações diversas aqui no nosso organismo. Uma delas é no endotélio renal e que está ocasionando disfunção renal. Então, aumento de creatinina importante, aumento de escórias, proteinúria, uma urina suja, E alterações arteriolares no fundo de olho, bom? A gente tem alterações compatíveis com hipertensão acelerada maligna, que é essa hipertensão quando começa a cometer o endotélio. E a gente vê essas alterações como, por exemplo, papiledema ou exudatos, algunanoses e hemorragias no fundo de olho. Então a gente vai procurar isso.
Resumindo, a gente vai pedir para esse paciente uma tomografia de crânica, dependendo de sintoma neurológico. Perfeito. Não precisa para todo mundo. Se o paciente não tiver sintoma... A gente vai triar pelo sintoma. Ok. Tá? Se ele tiver um pouquinho rebaixado, déficit focal, óbvio, na hora, né? Sim. Algum sintoma neurológico inespecífico, sintoma de crânio pode cair bem, tá bom? Fundo de olho e exame de urina, se a gente estiver suspeitando dessa lesão endotelial, ou seja, a função renal está piorando, Legal. ele pode estar com alguma alteração neurológica, vamos pedir fundo de olho. Legal. E urina 1 e função renal, Tá. tá? Algum sintoma cardiovascular, dor torácica, tem que descartar síndrome aórtica aguda e descartar infarto, tá? Então, eletro, raio-x, troponina, Tá. beleza? E é basicamente isso, essa nossa anamnese inicial. Tá. Pra gente tentar filtrar, que dependendo da causa, a nossa meta de pressão vai ser diferente. Perfeito, que é você parar em urgência e emergência hipertensiva. Só lembrando algumas coisinhas, a lesão renal muitas vezes ela é uma ira não oligúrica, tá? Então o paciente às vezes ele tem débito, mas ele tem aumento de escória. Também é característico do cara que realmente faz a nefrosclerose hipertensiva maligna ter hipocalemia, tá? É uma das poucas causas que faz ida com hipocalemia, vale a pena lembrar. E uma coisa também bem exótica, assim, que vê aparecida em prova, é que pode fazer uma anemia hemolítica microangiopática. É tão grande a pressão no capilar que essa hemácia estoura e faz uma hemólise intravascular. Então eu posso ter aumento de bilirrubina, consumo de aptoglobina, aumento de DHL, enfim, só para vocês saberem alguma coisinha aí a mais sobre isso. Bom, identifiquei alguma lesão de órgão-alvo ou não identifiquei. Isso é muito importante porque você parar em dois grupos esses pacientes. A emergência hipertensiva, paciente com diastólica acima de 120 mais lesão de órgão-alvo, e a urgência hipertensiva, diastólica acima de 120 sem evidência de lesão aguda de órgão-alvo, né? O paciente pode ter uma DIC, alguma outra coisa, mas não ficou evidente para mim isso. Então vamos falar da emergência hipertensiva. Qual que é o principal objetivo no manejo desse paciente? Na emergência hipertensiva, Pedro, a gente tem que abaixar essa PA rapidamente. Tá. Mas sem abaixar muito, né? Tá. A gente não fazer nenhum desbalanço de mecanismos compensatórios que estão acontecendo ali no sistema nervoso central e causar um hipofluxo cerebral. Tá. Ou seja, eu tenho que abaixar rápido, mas não abaixar tanto. Tá bom. Tá bom? Então, a gente tem metas de pressão. Na primeira hora, eu quero abaixar 10 a 20% da pressão. Tá. Sistólica ou diastólica. Então, faça mais ou menos essa conta. Tá. Pressão de 200 milímetros de mercúrio sistólica, Tá. eu vou baixar ali para 180, 170 Tá. na primeira hora. Perfeito. Tá? E com a ideia que em 24 horas eu consigo abaixar 25% e chegar mais ou menos na pressão sistólica de 160%. Tá. Mais ou menos isso. Não preciso ficar me preocupando muito mais do que isso no começo, né? Nesse primeiro dia não. Tá. E não fique muito atento assim a valores, tá? Tá. Porque essas referências até variam conforme o local que você for ler, beleza? Tá. Mas a ideia é, vamos diminuir essa pressão rápido, mais pouco no começo e depois a gente vai diminuindo mais devagarzinho. Lembrando então que o meu medo é fazer um evento, precipitar um evento isquêmico, né? Mas tem duas situações que a gente vai abaixar muito rápido e muito rápido mesmo. No AVCH, eu preciso imediatamente, na hora de uma PA sistólica entre 140 e 160, e na dissecção de aorta, eu preciso imediatamente de uma PA abaixo de 140, lembrando ainda que primeiro eu tenho que fazer o beta-bloqueio, né? Por exemplo, com o labetalol ou esmolol, beta-bloqueador de ação curto, que é uma outra opção também, mas nesse caso a gente usa primeiro esse e depois a vasodilatação, porque se eu primeiro vasodilatar, eu posso fazer uma taquicardia que vai piorar ali, né, o produto frequência vezes PA sistólica, que é o que está dissecando a minha aorta. Então são duas situações em que essa regra, ela cai fora, é abaixar imediatamente nos primeiros minutos assim que possível, porque são duas situações extremamente graves e extremamente ameaçadoras à vida. Então com isso, pessoal, eu sei que a gente falou de vários assuntos, né, porque realmente é uma área muito vasta, a gente trouxe um resuminho das principais situações e do manejo inicial que o generalista tem que ter para conduzir adequadamente esses pacientes que muitas vezes são muito graves. Matheus, muito obrigado, acrescentou muito aí a experiência sua. E para quem quiser aprender mais sobre cardiologia, vamos conversar um pouquinho sobre 12x8. Conta pra gente o que é esse projeto. Obrigado pelo convite aí para estar nesse projeto, para melhorar o aprendizado dos residentes da clínica médica, né? Então, e para quem quiser se aperfeiçoar nesses cenários de emergência. E convido todos a conhecerem a 12x8, tá? A 12x8 é uma empresa focada em educação em cardiologia, tá? Então a gente aprofunda bem temas de cardiologia. Então para quem se interessa nessa área, acompanha a gente. Você pode ir lá no nosso Instagram, 12x8 Cardiologia, e lá a gente direciona para nossas plataformas. A gente tem um podcast, tá? Que é o melhor podcast de cardiologia do país, o mais escutado. E temos também o nossa newsletter, que a gente junta tudo que saiu de novidade no mundo da cardiologia na semana, New England, Jack, e é muita coisa, hein? Muita coisa, Circulation. A gente pega os artigos mais interessantes e coloca um jornalzinho chegando no seu e-mail toda segunda-feira, de uma maneira bem divertida, legal, com GIFs, uma escrita um pouquinho mais agradável de se ler, tá? Então, convido todos vocês a conhecerem. Show, pessoal. Valeu, obrigado.